Olá, Janete. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você, como vai? Tranquilo, Bom, tranquilo. E vocês aí? Como é que tá o tempo? aqui tá meio chuvoso, mas o tempo tá o pessoal se manifestando na rua, né? Desde segunda. Sim, né? Desde É, segunda-feira. aqui tá um pouco friozinho, mas seguimos. Aqui também, aqui dificilmente chove, né? Tem uma época do ano que chove, bem especificamente, mas hoje foi um dia um pouco atípico. Fechou o tempo e começou a chover. Mas o É clima tá, BH? eu acho, eu não moro em Fortaleza. Ah, Fortaleza. Ah, eu tenho um sonho aí, tá indo, meu. Podia ter registrado. Eu tenho muita vontade de conhecer Fortaleza. Então pronto, a gente já planeja aqui para você poder já durante a construção deixar tudo organizado, guardar o dinheiro e vir para cá. Ai, que bom. E visitar a praia, que as praias são muito boas, né? Muito boa mesmo. Ah, imagino. É. Aqui tem uma coisa bem legal que eu acho que não tem nenhum outro canto do Brasil. Já conheço vários lugares, né? Não conheço Salvador, mas Pernambuco, Recife eu conheço, Rio de Janeiro eu conheço onde tem praia, né? Conheço Natal. Faz tempo que não vou em Natal. Mas aqui tem algo diferente que nenhum canto do Brasil tem, que são as barracas de praia, né? Que a gente chama. Na verdade, Hum. algumas têm uma estrutura muito boa, tipo de restaurante mesmo, assim, bem bacana. E aí, quando tem a avenida, né, que passa ali em frente à praia, que tem a Avenida Beira-Mar, que é a principal avenida da cidade, onde tem os prédios mais caros, mas não é uma praia que você vai para tomar banho ou usufruir das barracas. Isso aí é outra praia que é a Praia do Futuro, que também é bem da cidade, onde minha mãe mora. E aí lá tem uma praia que é de fato praia para você tomar banho, ficar na areia. E nessa praia não é um canto tão movimentado, não é um canto que tem tantos prédios, entendeu? É um canto que há muito tempo não se desenvolveu. Eu moro lá há 40 anos e basicamente é a mesma coisa. Mas é um canto de praia. Então é um canto onde o pessoal daqui vai para a praia e os turistas também vão. E aí quando você chega lá, tem essas barracas, né? Que são restaurantes, na verdade, que aí na avenida tem uma estrutura bem boa de restaurante, né? Com piscina, com parque aquático, às vezes, com deck, e aí você desce um pouco, aí já é areia bem branca. E aí tem várias Uhum. cabaninhas assim, né, barraquinhas que a gente chama, de palha. E aí você fica lá, aí o próprio restaurante da barraca, ele serve. Aí serve todo tipo de comida, né? E aí, além disso, tem os vendedores ambulantes que passam vendendo tudo. Então isso é muito bom, porque você fica com o pé na areia, aí fica ali na sombra, um ar na sua frente ali. É quem gosta de beber, bebe, quem gosta de tomar água de coco, toma, mas é bem legal. Legal. Uhum. Bom, você vai gostar bastante de vir aqui. Ah, quero muito É. mesmo. Então vamos lá. Quem sabe até morar um dia nesse lugar aí. Não É, sei. Vamos. acho que é bem diferente. Você mora aqui em Porto Alegre mesmo, né? Eu moro em Porto Alegre. É, Aham. não conheci não. Conheci Caxias do Sul e conheci Gramado. Conheci, Ah, Gramado, sim. conheci ali Canela do lado, né? É bem diferente, né? Ah, Bem diferente. Mas nossa Europa, é nossa a, no- Europa gaúcha aqui. é a nossa Suíça, né? Uhum. Eu também tive na Suíça alguns anos atrás. Realmente, assim, parecia que estava na Suíça mesmo. É, muito bom. Gerno é maravilhoso lá. É, Suspeito. eu tive Moro perto. em agosto. Pouco tempo. É, ela tem uma programação o ano inteiro, né? É, Principalmente agora Natal também é lindíssimo. Nossa, Natal é. tá. Mas que bom. Então vamos lá. É, o primeiro passo a sessão está sendo gravada, depois eu te mando o link da gravação. O foco dessa Tá. primeira sessão é a gente fazer a sua anamnese e o seu diagnóstico. A anamnese é a gente entender um pouco mais sobre você às vezes mesmo entender alguns aspectos melhores com base naquelas respostas que você deu, e aí dali a gente começa a construir seu diagnóstico. O que eu percebi ao longo do tempo? A maior parte das pessoas que eu atendo, como eu disse, o principal problema é que elas estão muito perdidas. Elas não sabem o que querem, como querem, quando querem, o que precisam fazer. Então, essa anamnese é trazer consciência para você de vários aspectos importantes e depois disso a gente faz seu diagnóstico para mostrar onde você está. Vai ser parecido com aquele diagnóstico que nós fizemos naquela sessão que a gente teve, acho que umas 2 semanas atrás, mas vai ser mais aprofundado.
E esse anamnese, eu gosto de falar que ele é onde a gente começa a desenhar o seu planejamento. Porque, como eu acho que eu comentei sobre isso na nossa primeira reunião, eu percebo que as pessoas chegam na consultoria com uma ideia muito vaga das coisas, assim, das coisas que querem. Então, assim, é como eu comentei, assim, eu quero construir uma casa. Qual o tamanho? Não sei. Quantos quartos? Não sei. Quantos banheiros? Não sei. Onde é que vai ser? Não sei. Eu quero uma casa. Então, a maior parte das coisas eu percebi que ficam muito soltas, assim. Então, a gente precisa definir melhor. Eu gosto de dizer que a gente precisa colocar requisito. O que é necessário para? O que eu preciso fazer para? Eu tenho um sonho de ir em Fortaleza. Ok. Esse objetivo seu é só uma boa intenção. Eu tenho vontade em Fortaleza. Mas os nossos resultados não vêm com boas intenções, então todo mundo conseguiu o que queria. Os nossos resultados vêm com as ações específicas. O que é que eu preciso fazer para ir para Fortaleza? Eu preciso colocar primeiro uma data. Então, vou tal data. Preciso pesquisar a passagem. Aí vou pesquisar a passagem naquela data. Beleza. Quanto é que custa a passagem? Custa tanto. Tem alguma data mais barata? É os hotéis. Então, enquanto você não cria os requisitos e as ações específicas, tudo vira apenas uma boa intenção. E a gente não vai conseguir realizar as coisas com base na boa intenção. Então, o objetivo dessa primeira sessão é a gente desenvolver o seu plano, colocar aquelas coisas que você quer, principalmente em 12 meses, deixar mais claro para que a partir disso, ou seja, isso é o que você quer daqui a 12 meses, é o seu resultado final. O que nós vamos fazer ao longo dessa sessão na consultoria é desenvolver os meios para que você atinja o seu resultado final. Ou seja, desenvolver, definir aquilo que você tem que fazer, como você vai fazer, quanto você vai fazer, para que cada coisa que você faça vá te aproximando desse resultado final de 12 meses. Entendeu? Porque senão tudo passa a ser uma boa intenção. Como não tem algo executável, não tem como me aproximar daqui. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento é criar esse plano, deixar mais claro o que você quer, o que você precisa, começar a desenvolver algumas ações necessárias, e aí esse plano de hoje vai servir de material para você e para a gente, sempre pegando algo dali. Sim. É como se fosse um projeto da casa. Aí, o que é que eu gosto sempre de dizer? Não sei se você já participou de alguma reforma ou já construiu uma casa. O pessoal, vamos dizer assim, os operários, eles botam um projeto na parede que o engenheiro e o arquiteto desenharam, eles olham e vão executando. Aí eles vão lá no canteiro, pegam o material e vão fazendo. No meio do caminho, o projeto tem algumas inconsistências. Conversa com o engenheiro, conversa com o arquiteto, refaz, mas o projeto está pregado na parede. Nem sempre o resultado final sai igual ao que está lá, mas sai muito próximo. Às vezes é melhor, às vezes pior. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer é isso. Esse material que nós estamos construindo hoje, ele vai servir de base para nós continuarmos buscando informações dele e continuarmos caminhando em direção ao seu resultado desejado. Aí, o último ponto que eu queria trazer é, nós vamos tentar definir com a maior clareza possível o seu resultado desejado nos próximos 12 meses. Eu já vi que você colocou algumas coisas aí, que nós vamos falar sobre isso hoje. E aí, o que é importante? Esse resultado desejado é onde você quer chegar, o resultado final. É o meu resultado final. Mas não é o que você precisa fazer para chegar lá. Entendeu? O que você precisa fazer para chegar lá é outra coisa. Tipo assim, eu quero ir para Fortaleza. É o meu resultado final. É o resultado desejado. Mas o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Sim. Ir para Fortaleza não é executável. Para comprar uma passagem, definir uma data, é executável. Tem algo para ser feito. Então, o resultado final ele tem que estar muito claro. Por quê? Porque os meios vão mudar. Mas o resultado final ele tem que estar claro para você. Porque eu ia fazer isso hoje, não deu tempo. Aí, putz, mudou tudo. Não deu tempo de fazer hoje, tem que fazer amanhã. Ou vou ter que fazer na próxima semana. Entendeu? Mas o resultado final ele tem que estar aqui. Então, é como se eu estivesse dirigindo, o GPS começasse a mostrar alguns desvios, mas eu vou chegar no mesmo lugar. Apesar de mudar o caminho ao longo da viagem. Entendeu? Tá ouvindo, Janete?
Tá ouvindo, Janete? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Pronto. Então, o que eu estava falando é o seguinte. O que a gente vai definir é os resultados desejados, o resultado final, aonde a Janete quer chegar no final daqui a 12 meses. Ou seja, imagine aí dia 1º de novembro de 2022. Ou Uhum. dezembro de 2020, desculpa, dezembro de 2023, janeiro de 2024. Um prazo de mais ou menos Sim. 12 meses. Nesse horizonte de 12 meses, você vai definir resultados desejados. Tem coisa que pode ser daqui a 30 dias, tem coisa que pode ser daqui a 90, tem coisa que pode ser daqui a 6 meses. Entendeu? Então, Uhum. hoje, aí eu tenho 12 meses para ir caminhando nisso. Tem coisa que está mais perto e tem coisa que está mais longe. A coisa que está mais longe não quer dizer que vai obrigatoriamente não está mais longe, não é porque demora mais, é que você tem mais coisa para fazer para chegar até lá. Sim. Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho que pagar uma conta de R$ 1.000, eu juntei R$ 1.000 esse mês. Só que se eu quero fazer uma viagem que vai custar 12 mil, eu só posso juntar 1.000 por mês, eu vou passar 12 meses juntando R$ 1.000. Uhum. E é isso que vai me fazer chegar lá. Então, o que eu estava falando é assim, a gente vai definir um resultado desejado claro para você, porque os meios, eles podem mudar. O que fazer, como fazer e quando fazer, eles vão mudar. Porque tem coisa que eu Uhum. planejei e não deu certo. E aí, quando a gente for, eu planejei fazer isso aqui, não deu, ok, vou fazer outra coisa, outro dia, de outra forma, mas o resultado final é esse. Uhum. É como se eu estivesse num carro com GPS, ele foi me dando vamos dizer, mudando a rota algumas vezes, mas o destino final do GPS é o mesmo. Mas você pegou um Uber, aí teve que fazer alguns desvios, mas te entregou, deixou você no canto que você gostaria. Então, a gente tem que deixar esse resultado desejado claro. As ações e executá-las. Sim. Então vamos lá. Deu para entender? Ficou claro? Claro, perfeito. Então vamos lá. O que é que eu vou te pedir? Que você pegue um papel, vá anotando tudo, para que no Já final tem aqui. você possa me ajudar também a aquilo que você percebeu que você tem que fazer, deveria fazer, gostaria de fazer, você anota. Tudo aquilo que vinha, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer isso, eu gostaria de fazer isso. Eu acho que se eu fizer isso vai dar tal coisa. Tudo aquilo que vem na sua cabeça sobre fazer, sobre o processo Tá. de captura, certo? A gente está Certo. capturando o que você precisa fazer. Depois a gente vai organizar para que depois você possa executar. Certo. É tipo uma receita. Eu peguei a receita, aí eu vou no supermercado, compro o material, organizo a cozinha e começo a executar a receita de acordo com o que está lá. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, é mais ou Entendi. menos. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com você. Está tudo sendo gravado para você poder assistir novamente. Só você tem acesso a esse material, tá certo? Então Uhum. vamos lá. Ó, só confirmando. Maria Janete do Nascimento, 53 anos, solteira. Você tem um filho, Isso. não é isso? Isso. Qual é o nome dele? Qual é a idade, Janete? É o Gabriel, 27 anos. Ele mora no Canadá, né? Isso. Ok. O seu e-mail eu tenho aqui, eu colo e boto aqui, tá? Tá. Então vamos lá. Só pegar aqui logo o seu e-mail. Ó, vou te explicar um pouquinho como é que vai ser o fluxo da nossa consultoria para que a gente possa ficar mais claro o que a gente vai fazer ao longo do tempo. A consultoria são 5 semanas, essa e mais 4. O meu objetivo é que a gente se encontre toda segunda-feira esse mesmo horário. Se você precisar, Maia, aconteceu alguma coisa, eu preciso remarcar, a gente vai finalizar no dia 5/12, e aí depois dessa sessão que a gente não fez, a gente faz em outro momento. Tá. É um cronograma definido para que a gente possa terminar aqui. Maia, eu sei pular, na próxima semana não pude. A gente continua e termina 5/12. Aí essa sessão que faltou, a gente coloca ela em algum lugar, tá? Então, Tá. as Tá. datas previstas e aqui a data de hoje que a gente está fazendo essa primeira sessão. Beleza. Como eu disse, o objetivo da nossa sessão é fazer uma anamnese mais um diagnóstico. A sessão vai estar gravada, eu vou colocar o link de todas as sessões aqui e algumas observações eu vou colocar aqui para você. Tá?
beleza. O que acontece? Como é que funciona a consultoria? Como eu disse, são 5 semanas. Nessa primeira semana, a gente faz essa anamnese diagnóstica. Qual o objetivo do diagnóstico? É mostrar onde você está e aonde você deveria. Qual o objetivo da anamnese? É te ajudar a definir onde você quer chegar. Então, eu estou aqui, deveria estar aqui, mas eu fiz uma anamnese que mostra que eu quero chegar em tal lugar. Ok, no diagnóstico a gente vai entender onde você está, onde você deveria e quais são as lacunas. E aí a gente vai começar a definir ações que elas são executáveis, que eu tenho alguma coisa para fazer para acabar com essas lacunas. Certo? Certo. Tipo, ganhar mais dinheiro não é algo executável. Entendeu? É um desejo, é uma boa intenção. Então, isso a gente precisa detalhar para poder ter algo que você possa fazer. Então, o primeiro momento é esse. Na segunda semana, depois que a gente definiu o que você quer e onde você está, onde você deveria, a gente vai perceber algumas lacunas. Quando a gente perceber essas lacunas, a gente vai trabalhar um processo de organização e de gestão financeira. Organização é ajudar a colocar cada gasto no seu devido lugar, para que você tenha clareza de quanto você gasta, em que você gasta e como você gasta. E talvez isso vai te ajudar a entender, talvez que dê para reduzir alguns gastos e fazer outros gastos de forma mais inteligente. Quando a gente trabalha o processo de organização, a gente começa a entender que existem alguns problemas, alguns gargalos, algumas lacunas. Depois disso, a gente entra no processo de gestão financeira. O que é gestão financeira, Maio? Gestão financeira é a gente resolver esses problemas que a gente percebeu durante o processo de organização, definir resultado e atingir resultados. Então, eu entendo que tem os problemas, resolvo esses problemas, porque eles são impedimentos, e aí, quando eu começar a resolver isso, eu começo a atingir esse resultado desejado, que é ganhar mais, que é guardar, que é investir, é um dos resultados desejados. Eu preciso gerir minha vida financeira. Então, a gente começa a montar ali um painel que vai te dizer assim, ó, você gastou tanto, só que agora você precisa gastar menos aqui, 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 gastar no máximo um tanto, gastar tanto com isso aqui e planejar alguns gastos, por exemplo, da viagem para Fortaleza. Né? Beleza. Na terceira semana, a gente começa o seu mapa do crescimento financeiro. O mapa do crescimento financeiro é quando a gente vai planejar os seus resultados desejados daqui a 12 meses. Nesse planejamento, qual é o objetivo do planejamento? É que você saia com um plano. O que é um plano? É um conjunto de ações, é uma lista de coisas a serem feitas. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Para sair de onde eu estou hoje e atingir o que eu quero nos próximos 12 meses. E aí, vai estar tudo mapeado, as ações vão estar listadas. No lugar de você começar a semana, começar o mês, sem saber o que fazer ou fazer o que você fazia antes, vai ter clareza agora do que tem que fazer. Por que eu gosto de falar isso? Porque o resultado desejado, assim, eu não gosto de chamar nem de meta nem de objetivo. Eu gosto de chamar de resultado desejado. Por quê? Porque quando a gente tem clareza sobre isso, o resultado desejado é algo que eu desejo e resulta de algo que eu deveria estar fazendo. Mas por que você está dizendo que eu deveria? Porque se você já estivesse fazendo, você provavelmente já teria atingido. Sim. Então, o resultado desejado dos próximos 12 meses, nós vamos mapear tudo aqui e definir quais são as ações. Depois que eu fiz essa anamnese diagnóstica, organizei, fiz a gestão e planejei onde eu quero chegar e as ações, a gente começa a trabalhar quais os investimentos vão ser melhor para Aí a gente entra na parte de planejamento de investimentos, com base na metodologia americana que chama Goal-Based Investment. O que é o Goal-Based Investment, Janete? É a gente fazer investimentos com base nas suas metas. E aí, dentro dessa metodologia do Goal-Based Investment, a metodologia americana, a gente define dois tipos de objetivos financeiros, ou metas. Existem algumas coisas que são necessidades e existem algumas coisas que são desejos. Por exemplo, eu preciso ter uma reserva de segurança, isso é uma necessidade. Fazer uma viagem para Fortaleza é um desejo. Entendeu? Entendi. Agora, o que acontece? Às vezes a necessidade e o desejo, essa diferença é muito sutil. Por exemplo, eu preciso trocar de carro. Aí eu tenho um carro hoje de 50 mil e eu quero comprar um carro de 80, para não gastar muito dinheiro. Só que se eu for no banco e pedir um empréstimo, o banco até me financia eu comprar um carro de 200. Sim. Um carro de 80 resolve a minha necessidade.
E um carro de 200, às vezes, é um desejo. Isso. E hoje, muito baseado em status e vaidade, muitas vezes eu vou comprar um carro de 200, vou piorar a minha vida financeira, porque vai ser mais caro o IPVA, o seguro, o combustível, a manutenção, a parcela, e às vezes E essa vai acabar atrapalhando tudo. demora mais para pagar. Demora mais para pagar, e esse dinheiro que eu estou colocando aqui, eu não estou colocando em outras coisas mais importantes que eu gostaria. Para acelerar a minha reserva de segurança, a minha independência financeira. Entendeu? Entendi. Como a gente tem um dinheiro, como a gente não tem dinheiro infinito, se eu boto aqui, eu não estou botando nesse lugar aqui. E aí, se eu tiro daqui e coloco aqui, isso aqui acelera e atinge o mais rápido do que eu quero. Entendeu? Sim, isso se chama, né, a consciência financeira. E a priorização, né? Conseguir priorizar. Só vou conseguir priorizar depois que eu definir algumas coisas. Se eu não defino, como é que eu priorizo? Né? Sim. Então, assim, Eu parto do seguinte princípio: tu tem que ter o conhecimento, né, para daí ter a consciência, né, ter o conhecimento financeiro para ter a consciência e depois ter a maturidade, entendeu? São ótimo. 3 passos para mim bem que eu preciso definir bem. É que Então, nem a pronto, consciência conhecimento, alimentar. consciência e maturidade. Com exceção Eu fiz um curso e eu passei a ter uma consciência alimentar, né? Então, agora então eu tenho que atuar nessa área financeira que está me fazendo a falta ainda, que eu não aprendi. Então, ok. tô seguindo esses 3 passos: Pronto, então a gente vai conhecimento, trabalhar o consciência e planejamento. maturidade. Vai trabalhar o planejamento com base nas suas necessidades e nos seus desejos. E a gente vai pegar, depois vai fazer os investimentos estratégicos. O que são os investimentos estratégicos? Uma vez que a gente definiu aquilo que você quer ao longo da consultoria, principalmente na seção 4, que é a sua seção de planejamento de investimentos, a gente vai definir quais são os melhores produtos de investimento. Se é uma renda fixa, se é um multimercado, se é uma renda variável, se é um CDB, se é um LCI, se é um LCA, entendeu? Aí eu vou te dar os produtos que você deve comprar, certo? Sim, Então vamos lá. Deu para entender? Ficou tudo claro? claro, perfeito. Ótimo. Eu gosto muito de explicar por quê? Para que você tenha uma clareza de um caminho que nós vamos percorrer. Uhum, Depois fique para você. Entendeu? Não, o que sim, é que eu já aprendi muito? Muitas vezes as pessoas estão dizendo, o quê? O que fazer? Ah, você tem que fazer uma dieta. Beleza. Mas como eu faço a dieta? Ah, você tem que exato, guardar dinheiro. Tá, mas como é que eu guardo? Você tem que investir. Mas como é que eu invisto? Então é muito fácil. exato. O nosso foco aqui vai ser te dizer o que e como fazer. Então isso Sim, aqui é para que você perfeito. aprenda uma metodologia que eu desenvolvi com base em 2 métodos que eu vou te apresentar agora, que você fique Tá, para sempre independente do Magno. Eu tá. faço o diagnóstico, sei onde eu estou, onde eu deveria ou gostaria, me organizo, faço gestão desses resultados, monto um plano, planejo meus investimentos e escolho os produtos. Ok? Certo. Beleza. De onde é que vem isso, tá, Janete? Eu gosto muito de trabalhar esse fundamento das coisas, tá? Foi o que eu aprendi e eu gosto de compartilhar. Quando a gente for buscar um conhecimento para aprender, eu vi que você gosta de evoluir sempre. Ok, você respondeu. Se for buscar um conhecimento para evoluir, a gente tem que buscar um conhecimento que já é testado e validado. Uhum, Entendeu? Não é alguma coisa que alguém inventou, que disse que inventou, que não tem uma base histórica, uma base teórica, uma base fundamentada, que várias pessoas uhum, testaram. Então, o que eu estou trazendo para você não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Eu estudei algumas metodologias e desenvolvi uma consultoria com base nesses métodos. Existem 2 uhum. métodos, eles são métodos de gestão. E eles vêm muito da filosofia de gestão dos japoneses. O primeiro método é o método Kaizen, ou a filosofia Kaizen. A filosofia Kaizen é uma filosofia de melhoria contínua. É assim que o japonês vive pessoalmente e aplica isso nas empresas. Por que o Japão é tão rico e tão próspero, sem ter nada? Tem alguma coisa por trás. Os caras não têm nada. E são o terceiro país mais rico do mundo,
né, com a maior tecnologia do mundo. Né? Desculpa eu estar rindo aqui, mas eu vou te falar depois por que eu estou rindo. Tá. Então, o foco é, o japonês ele tem uma filosofia que é o Kaizen. O Kaizen é uma coisa que eles chamam de Kai, a palavra Kai com Zen, que é mudança para melhor. Então, muitas vezes, as pessoas mandam assim, você tem que definir uma meta ousada, não sei o quê. Beleza. Só que parece que eu tenho que sair daqui e dar um pulo para cá. E as coisas não funcionam assim. Porque se fosse tão fácil, eu já estava aqui. Entendeu? Existe um processo de aprendizado, um processo de teste, de falha. Então não dá para pular daqui para cá. Normalmente você pula, cai no meio do caminho e se frustra. Putz, não deu certo. Aí volta tudo lá para trás. Tá? Se você for você falou da consciência alimentar, quando você vai para a nutricionista, ela diz assim, ó, o importante é que você vai emagrecendo com saúde aos poucos, né? Assim? Exato. Entendeu? Ela não manda você, uma semana, perder 10 quilos. Porque não dá, é impossível. Não. É a longo prazo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Como é que funciona essa metodologia Kaizen? Como eu disse, é um processo de melhoria contínua. A gente vai olhar para a sua vida financeira e vai buscar melhorias contínuas nela. Pequenas melhorias contínuas. Nós vamos estar juntos 5 semanas. Se você perceber que dá para fazer algo melhor todo dia, vai ser muito rápido o seu processo. Certo? Mas a gente precisa começar a identificar quais são essas oportunidades de melhoria. Então, como é que funciona o processo Kaizen? Primeiro é identificar a oportunidade de melhoria. Ou seja, eu posso ganhar mais, eu posso gastar menos, eu posso investir melhor, eu posso gastar de forma mais inteligente. Tudo isso é uma oportunidade de melhoria. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é mapear o processo atual, ou seja, mapear o que está acontecendo hoje em dia. O que acontece hoje em dia com o meu ganhar dinheiro? O que acontece com o meu gastar dinheiro? O que acontece com os meus investimentos? E aí, o que significa processo? Que você anotasse isso. Palavra processo. Qual o conceito de processo? Processo é um conjunto de ações que você faz repetidamente e dá um resultado. Isso é processo. Certo? Então, eu identifico a oportunidade de melhoria, mapeio o que eu estou fazendo atualmente e aí desenvolvo uma solução para atingir essa melhoria que eu consegui na etapa 1. Eu identifiquei. Depois que eu desenvolvi a solução, eu vou implementar, ou seja, o que eu disse, eu vou executar aquelas ações que vão fazer eu melhorar. A quinta etapa é, depois que eu comecei a fazer isso, gastar de forma mais inteligente, reduzir os meus gastos, guardar mais dinheiro, investir melhor, ganhar mais dinheiro, eu vou analisando esses resultados. Daqui a uma semana eu já posso ver resultado, daqui a um mês eu posso ver resultados, em 3 meses eu posso ter muitos resultados. Quando eu perceber que essas coisas que eu estou implementando estão dando um bom resultado, o que é que eu faço? Eu crio um novo padrão. Eu estava aqui, melhorei, agora eu vou criar um novo padrão. Eu venho para cá. Tive essa melhoria aqui. Beleza. Depois que eu crio um padrão, eu planejo os próximos passos. De quê? Eu identifico a tua oportunidade de melhoria, mapeio o processo atual, desenvolvo uma solução, implemento. Isso é um ciclo contínuo. Por isso que eu não estou dizendo que não dá para ser em saltos. Entendeu? Você não sai daqui e vai dar pro... eu ganho 1.000, vou ganhar 10 mil de hoje para amanhã. Porque às vezes não é tão fácil, porque se fosse tão fácil, eu estava ganhando 10. É impossível? Não, isso é pouco provável. Tá? E aí esse processo de melhoria contínua, ele se encaixa nesse ciclo PDCA e SDCA. O método PDCA é um método de gestão desenvolvido por um americano que foi implementado no Japão. E esse método de gestão é baseado no método científico desenvolvido por René Descartes. E isso foi implementado no Japão na Segunda Guerra Mundial e foi responsável por o Japão crescer tanto como o Japão cresceu. E é considerado até hoje um dos melhores métodos de gestão que existe no mundo. E aí, o que é que o professor Vicente Falcone, que é um dos maiores especialistas de gestão do mundo, ele é brasileiro, ele traz aqui nesse gráfico. Esse ciclo aqui, SDCA, S significa padrão em inglês. O D é o do de fazer, eu executo. Eu tenho um padrão, executo esse padrão, checo os resultados e ajo para manter aquele padrão. O que eu quero trazer com isso? A gente vive a nossa vida com base em padrões. Entendeu? O padrão de quanto você ganha, porque você está naquele trabalho, de como você gasta, o quanto você gasta, porque você tem sempre aqueles mesmos
padrões no consumo, entendeu? Seu padrão de investimento, a gente vive com base nos nossos padrões. Aí a gente vai pegar padrão de alimentação, padrão de amizade, padrão comportamental, padrão financeiro. Então a gente vive com base nos padrões igual uma máquina. Eu adquiri aqueles padrões, eu executo todo dia aquilo que está padronizado e eu atingo o mesmo resultado. Entendeu? Sim. Quando eu começo a identificar a oportunidade de melhoria, eu saio desse ciclo do padrão, que é do S, e vou para o ciclo do PDCA, que é o P de planejar. Uhum. PDCA é o P, são 4 etapas, né? A primeira etapa é o planejamento. Planejamento é criar um plano para atingir um resultado desejado. Qual o conceito de planejamento que nós vamos trabalhar na consultoria? Planejamento é criar um plano. O que é um plano? É criar uma lista de ações que elas precisam ser específicas, prioritárias, suficientes e executáveis para atingir um resultado. Você deu o exemplo da dieta, né? Vamos lá, eu vou para a nutricionista, o que é que ela me dá? Ela não me dá uma dieta, ela me dá um plano alimentar. Concorda? Exato. Aí tem lá o Exato. que eu comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? Tem todo dia, não tem? Sim. Tem os horários, ou seja, ela me deu um conjunto de alimentos específicos, aqueles alimentos têm que ser prioritários, eu tenho que começar a me alimentar daquele jeito que ela mandou, ao invés de eu me alimentar como eu gostaria, como eu me alimentava antes, e aquele plano alimentar que ela me deu tem que ser suficiente durante um tempo. Eu tenho que fazer aquilo por 1 mês, 2, 3 meses para ter resultado. Entendeu? Eu quero emagrecer 10 quilos, fiz a dieta uma semana. Foi suficiente? Não. Você precisa continuar repetindo aquele plano. Por quantos meses? 3, 4 meses. Aí o que é que ela vai? Ela muda. Ela faz um novo plano. Aí você Exato. executa, checa se está dando resultado, aí age. Ah, não está dando resultado, eu vou conversar com a nutricionista, ela vai mudar algumas coisas. Até que você estava num padrão de alimentação e de peso, melhorou, foi para um novo padrão de alimentação e peso. Então, a nossa vida financeira, na consultoria, isso aqui que eu quero trazer para você, é uma nova forma de se comportar. É um novo modelo mental, é um novo modelo de comportamento. Então, hoje você tem um padrão de trabalho que vai ensinar tanto, de guardar e de investir. A gente vai procurar melhorias, vamos começar a executar essas ações que a gente planejar, para que você vá para um outro nível, num novo padrão. Se ficar aqui para sempre, não. Por isso que o Kaizen é uma melhoria contínua. Ficou claro? Deu para entender? Sim, sim, sim. Eu estava rindo, eu ri aquela hora porque a minha nora é japonesa. Daí, quando tu falou em Japão, disse, viu? Então, pronto. Né? É, Então, você e sabe, você realmente, sabe melhor do que todo mundo como é, né? eles são muito, eles trabalham muito, são muito organizados, ganham muito dinheiro, enfim. Então, beleza. Então, isso aqui é E tudo na eles têm metodologia. uma consciência financeira incrível, sabe? Assim, meu filho mesmo relata algumas coisas dela financeiramente que é deles, isso já é nato deles mesmo, que é diferente de nós. Eles têm uma consciência coletiva muito grande também, um se preocupa muito com o outro. Eles se preocupam muito com a sociedade, entendeu? Eles se preocupam muito com a sociedade. Uhum. Eu acho que isso aí vem muito também, Janete, de como o Japão é muito instável em termos geográficos, né, por causa dos terremotos, etc. Os caras têm que estar o tempo inteiro preparados para o pior. Tá? Tem um terremoto que destrói tudo. Beleza, na outra semana está tudo construído. Destruiu minha casa, né? Então, eu acho que eles são muito Exato, conscientes, né? exato. Tá? Eles têm uma força, assim, resiliência de mudar rapidamente as coisas. Então, isso aqui é um pouco do que eles vivem, né? Faz parte da filosofia deles, que vem desde lá da Segunda Guerra, que eles foram reconstruir tudo, né? Tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de parar e explicar, porque isso muda tudo. Uhum. O que as pessoas querem nos ensinar? Que eu estou aqui e dou um salto para cá. Está muito longe, não vou conseguir. Eu preciso parar, entender como é meu padrão, ver quais são as melhorias, começar a executar e ir para um novo padrão. Isso aqui eu vou subindo para sempre, ó. Entendeu? Tem que viver o processo, né? Mas o processo, o que é o processo? É algo que você faz repetidamente que dá um resultado. É muito fácil. Vive o processo. O que é o processo? Não sei. Sim, Entendeu? Então, sim. é muito o que fazer, mas como? Sei fazer. Então, beleza. Eu sempre gosto de dizer assim:
você me pegar, eu gosto muito de carro. Se você me pegar e me colocar dentro da melhor oficina do mundo, com os melhores carros do mundo, máquina conserta aí, não sei, não aprendi. Não aprendi os conceitos. Ah, mas tem as melhores ferramentas. Não sei usar. Vai quebrar o carro. Entendeu? Sim. Então esse é um ponto. Então vamos lá. Ficou tudo claro até aqui? É que nem o carro elétrico, né? Você pode dirigir um carro elétrico. Exato. Ficou tudo claro aqui? Tranquilo, Ok. perfeito. Você falou do carro elétrico, né? O melhor carro elétrico do mundo é o Tesla, né? Já dirigiu um? Pronto, toda a tecnologia já existia. Só o Elon Musk conseguiu juntar tudo e colocar naquele negócio e fazer ele rodar. É o melhor do mundo. Deixa eu te contar minha experiência, não é meu carro, né? Claro, mas eu tive em Portugal agora e tem uns conhecidos lá que um deles tinha um Tesla. E daí, claro, daí eu tive que dar uma voltinha, mas é incrível, né? Assim, e hoje ele tá, o quê? Uns 90 mil euros, lá. Mas é É, fantástico, o carro tá estacionado, ele sai sozinho. legal. É muito incrível mesmo. Eu acho que quando Eu não, vier, eu se não, a eu gente não, tiver a oportunidade. eu não cheguei a dirigir ainda, não tive a oportunidade, não. É, mas Eu é vi muito bom. É muito. cheio de câmera, é só por satélite. Ele é um carro é, que livre, não tem IPVA, né? Também, um carro sustentável. Muito Legal. bom. Então vamos lá. Ficou tudo claro até aqui? Tranquilo. Ótimo. Então vamos lá. O que é que eu quero trazer aqui? A gente vai pagar. Talvez não dê tempo de a gente fazer seu diagnóstico nessa sessão. Não tem problema. O objetivo, de fato, é te explicar essa metodologia, te ajudar a entender esse processo que nós vamos executar a partir de agora, para você ter cada vez mais o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, eu vou executar. Eu gosto de falar, queria que você Sim. anotasse isso, que a consultoria é baseada em 4 pilares. Tá? O primeiro pilar Uhum. é meta. O que é meta? É o Uhum. resultado desejado. Ou seja, aonde eu quero chegar. Certo? Uhum. Só que, como eu disse de novo, aonde eu quero chegar não é o que eu tenho que fazer e nem como eu vou fazer para chegar lá. É só onde eu quero chegar. O que tem que estar Uhum. claro é o que fazer e como fazer, para que eu tenha capacidade de fazer e comece a me aproximar do resultado desejado. Então, o primeiro pilar da nossa consultoria é meta. Meta é uma palavra grega que significa aonde eu quero chegar, ou seja, o meu resultado desejado. Aí Uhum. eu vou entender. Aí dentro de meta a gente tem que entender aonde eu estou, aonde eu quero chegar, os meus impedimentos e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Quer dizer, eu queria chegar em Portugal, mas eu tenho alguns impedimentos que eu não sei quais são, você nunca vai chegar. Eu não tenho consciência, eu não tenho consciência do que está me impedindo de. Pode ser a preguiça, pode ser a procrastinação, pode ser a falta de conhecimento, mas algo me impede. Pode ser questões técnicas, pode ser questões emocionais, entendeu? Certo? Beleza. Certo. O segundo pilar da consultoria é método. E método também é uma palavra grega que significa caminho para atingir as metas, para Uhum. atingir o resultado desejado. Então a gente tem que desenhar um caminho, uma forma pela qual você vai executar. Por isso que eu gosto de dizer que a consultoria é estratégica dos fins para os meios. A gente vai, por meio desses meios, definir um caminho. Você falou do Tesla, tem uma frase do Elon Musk que eu gosto muito. Ele disse: o problema não é a falta de vontade, o problema é a falta de um caminho. Então, o segundo pilar é método, que é o caminho para atingir as metas. O terceiro pilar é o Sim. planejamento. E as pessoas acham que planejamento é algo estático. Planejamento é algo dinâmico, planejamento é ação. O foco do planejamento é criar o plano, e o plano, deixa eu anotar isso, ó. O foco do planejamento é criar um plano, e o que é um plano? É uma lista de ações, ou seja, a lista de coisas que eu tenho que fazer, que essas coisas precisam ser prioritárias, precisam ser suficientes e precisam ser executáveis. Para quê? Para atingir um resultado desejado, que é a meta. Então as pessoas falam: ah, Mário, não estou me planejando. Para quê? Não, estou fazendo um planejamento. Para quê? Ah, para o ano de 2023. Tá, mas com qual? Para quê? Não, estou me planejando. Planejamento sem resultado desejado não adianta. Ele não tem, você não tem onde você não está definido onde você vai chegar. Então eu teria perdido. E da mesma forma que uma meta sem um plano provavelmente não vai ser alcançada.
Entendeu? O terceiro pilar é planejamento, que é criar o plano. E o quarto pilar é a execução. É o fazer. Entendeu? É ter aquela tarefa diária que precisa ser executada. Entendeu? Tá? Perfeito. E aí, como eu disse, o que eu percebi pessoalmente atendendo tantas pessoas até hoje? As pessoas estão completamente perdidas, elas não sabem o que fazer, como fazer e quando fazer. Tá? E outra é que a maior parte dos nossos objetivos e sonhos são apenas boas intenções. Os nossos resultados não vêm de boas intenções, eles vêm da nossa capacidade de executar ações, tarefas para atingir os resultados. Ok? Verdade, certo. Ficou tudo claro aqui? Perfeito. Ótimo. Então vamos lá. O que te levou a dar um voto de confiança e adquirir a consultoria? Você falou credibilidade. Então eu queria te agradecer pela sua confiança aí no meu trabalho e a gente vai poder trabalhar junto para te ajudar a atingir esses resultados. Beleza. Qual das situações abaixo você mais se identifica? Consigo guardar dinheiro todo mês, mas não sei investir. Me fala um pouco mais sobre não saber investir. O que é que você acha que não sabe investir? Como eu preciso fazer a minha planejamento para aposentadoria, guardar na poupança, né? Eu acho que é muito pouco, entendeu? Então eu preciso aprender estratégias para poder chegar no meu objetivo. E para isso eu preciso ter conhecimento e planejamento, né? Investir além da poupança. Ok. Atingir a aposentadoria. Eu preciso ter conhecimento e planejamento, né? Exato. Ok. O que é que eu vou te pedir? Eu vi que se você não tem conta em corretora, e isso atrapalha Não. de investir, porque o banco não é o lugar para você investir o seu dinheiro, tá? Seu telefone é Android ou é iOS? iOS. Tá. Vou te mandar um link aqui agora para você abrir sua conta no BTG, tá certo? Tá? Tá. E aí a gente já vai abrir sua conta na corretora. Como eu te falei, eu estou me associando a um escritório de investimentos, e aí eu já vou abrir sua conta e vou te ajudar a investir melhor, tá? Tá. A gente não ficar demorando muito a parte de investimento. Então, eu já vou te mandar aqui esse link. E quando terminar a consultoria, a sessão de hoje, você já pode abrir sua conta. E aí a gente já estou mandando aqui no seu WhatsApp, mas eu vou colocar bem aqui também, o linkzinho aqui. Depois eu coloco no seu plano de ação, tá? Aqui. Tá. Abrir conta no BTG. Aqui tem um web. Ok. As opções abaixo é a sua prioridade atual, organizar minhas finanças e guardar dinheiro. Beleza. Ficando com o conceito de organizar, tá, Janete? Eu gosto muito de trabalhar definindo muito bem os conceitos das coisas. Organização financeira significa... Primeiro, qual é o conceito de organização? Por que é tão difícil, muitas vezes, a gente atingir alguns resultados? Porque a gente não sabe o conceito daquilo. Por exemplo, tem um vídeo do professor Vicente Falcone, que eu disse que é um dos maiores professores, especialista em gestão do Brasil e do mundo, que foi uma coisa muito interessante. Por que muitas empresas não conseguem ter um sistema de gestão? Primeiro, ninguém sabe o que é sistema e ninguém sabe o que é gestão. Se eu não sei o conceito de sistema, não sei o conceito de gestão, como é que eu vou ter um sistema de gestão? Não dá. Então, muitas pessoas falam, minha vida financeira está desorganizada. Tá, mas qual é o conceito de organização? Não sei. Queria me organizar. Essa minha palavra, organização ali, seria assim, tu já saber o que tu vai ter os gastos no mês e ter essa maturidade para não sair. Por isso que eu tenho que ter a consciência para depois chegar na maturidade. Essa seria a minha organização, entendeu? E claro, é tipo educar a tua mente financeiramente. Tu tem a consciência, mas tu acaba que nem na comida, tu acaba fazendo alguns deslizes. Então, bora lá. Então, qual é o conceito de organização? Entendi bem. Tudo que você está falando, deixando anotado aqui em amarelo, porque são
vamos dizer assim, dúvidas que você tem, conceitos que você precisa aprender, a gente vai trabalhar isso aqui, tá? Você pensa assim, organizar minhas finanças. Qual é o conceito de organização? É ter cada coisa no seu devido lugar. Você tem cada Exato. coisa no seu devido lugar, aquela coisa está organizada, aquilo tem um significado para você e aquilo funciona, aquilo dá um resultado. Imagina a sala de cirurgia desorganizada. Está tudo fora do lugar. Exato. Fora odontológico desorganizado. Imagina um aeroporto desorganizado. O avião vai cair. Imagina um avião desorganizado, que as peças estão fora do seu devido lugar. Nem voa. nem brinca, Deus livre. Organização é colocar cada coisa no seu devido lugar. O conceito de organização financeira tem 3 aspectos. Primeiro é você colocar cada ganho no seu devido lugar. Certo? Como tem gente que tem várias fontes de receita, essa organização às vezes é organizar as receitas. No seu caso, como você tem uma única fonte de receita, isso é mais fácil. Ok? O segundo aspecto da organização financeira é você colocar cada gasto no seu devido lugar. Aí que vai entrar o trabalho que a gente vai ter que se deter maior. Por quê? Porque todos nós temos várias fontes de gasto. Várias fontes diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar cada gasto no seu devido lugar. E aí, quando você colocar cada gasto no devido lugar, você vai ter essa consciência e a maturidade. Porque a maturidade vai vir com a gestão, que é resolver os problemas de gasto e atingir um resultado. Por exemplo, eu posso gastar até R$ 500 por mês com lazer. Pronto. Entendeu? Eu tenho maturidade que eu posso gastar até 500 e todo mês eu vou acompanhar se eu estou gastando 500 mais ou menos. Certo? Beleza. E aí, qual é o terceiro aspecto da organização financeira? É organizar os investimentos. Cada investimento no seu devido lugar. Então, a organização financeira é ter cada coisa, cada parte da sua vida financeira no seu devido lugar. Primeiro, organiza os ganhos, coloca cada um no seu devido lugar, organiza os gastos, cada um no seu devido lugar, dividido por categorias, subcategoria. Depois, eu organizo os investimentos com base nas minhas necessidades, com base nos meus desejos. Ok? Certo. Ótimo. Então, organizar ter cada coisa no seu devido lugar. Qual é a sua renda mensal atual? 5.000. Sua despesa mensal atual em torno de 2.600. Você guarda em torno de 2.500 por mês. Tá ok aqui? Tá tranquilo. Ok. Em qual conta você tem corretora? Não tenho. Então, vou botar aqui, ó. Abrir conta no BTG. Eu já te mandei o link, tá lá em cima. Conta no BTG Digital, que é a corretora do BTG. Qual o seu perfil de investidor? Conservador. Quando você abrir a conta, você anote aí para você lembrar. Preencher o seu perfil de investidor. O objetivo é que normalmente a gente começa conservador e com o passar do tempo, o meu objetivo é que você tenha um perfil arrojado. Porque o perfil arrojado é o que vai trazer mais oportunidade de ganho, apesar das oscilações ao longo do caminho. Tá? Mas ao longo do tempo a gente vai falando sobre isso. Aí quando você tem investimento financeiro, você colocou na poupança, qual o valor que você tem na poupança hoje? Uns 8.000. 8.000. Ok. Conta um pouco mais sobre sua situação financeira atual. É tranquila, você colocou. Explica um pouco melhor essa questão de ser tranquila. Eu já tô bem organizada quanto às despesas, já posso fazer essa economia de 2.500 ao mês. E quanto aos gastos, também já fiz uma boa gestão. Tenho algumas coisas ainda que eu preciso liquidar, que é o financiamento do apartamento, né? E esse empréstimo que eu tenho, que também já está dentro dessa organização. Esse empréstimo é de quê, gente? Eu fiz esse empréstimo, eu não lembro do que foi. Mas ele é o quê? Ele é um consignado, é isso? Ele é um consignado, exato. Qual o saldo devedor, você sabe? Acredito que seja uns 20.000. Vou pedir para tu levantar, tá certo? Sim.
Levantar saldo devedor. Vou colocar até aqui no teu plano de ação logo. Tá. Levantar saldo devedor. E como eu disse, a consultoria é toda baseada em execução. Se a gente não capturar naquele momento o que fazer, aí a gente vai acabar se perdendo, entendeu? Sim. Então, ó, abrir como eu estou no BTG. E aí, qual o grande erro? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu preciso primeiro capturar o que eu tenho que fazer, depois eu tenho que parar para olhar para aquilo que eu capturei, que eu anotei, para esclarecer, como você disse, para trazer uma consciência, definir qual é o resultado desejado daquilo que eu capturei, aí sim começar a fazer. Entendeu? Uhum. O que acontece? Ah, faça isso, faça aquilo, defina uma meta disso, uma meta daquilo, está tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu anotei, mas não parei para esclarecer, definir o resultado desejado, entender o entendimento e começar a organizar para executar. Entendeu? É exatamente igual da casa. Beleza, eu quero construir a casa. Mas se eu não chegar para o engenheiro para passar tudo para ele analisar, fazer um projeto e depois ter capacidade de execução, a casa não sai. Sim. Entendeu? Não estou dizendo que precisa ser um processo muito burocrático, não, tá? Estou dizendo que precisa ser um processo que nos traga mais clareza, porque a maior parte das coisas que a gente quer, elas não vão estar prontas quando eu fizer apenas uma vez. Entendeu? Guardei dinheiro esse mês, nunca mais guardei. Adiantou? Não adiantou. Entendeu? Fiz a dieta hoje. Ele não vai se criar sozinho, ó. Exato. Fiz a dieta hoje, não fiz amanhã e nunca mais fiz. Adiantou? Não adiantou. É que nem foi na academia. Tu foi uma vez na academia. Eu posso na academia levantar todo o peso do mundo, o maior peso da academia, mas amanhã eu não vou ficar forte, eu vou ficar quebrado. Entendeu? É, tem uma outra palavra que eu acrescentaria ainda, além de ter conhecimento, ter consciência, ter maturidade é ter constância. Exatamente. Tem até uma palavra, tem até uma passagem da Bíblia, que eu não me lembro qual é o livro, que ele fala exatamente disso. Você, antes de construir uma torre, você deve parar, sentar, planejar e ver se você tem todos os recursos para construir aquela torre. Porque senão, se você vai abandonar a torre no meio do caminho, você vai passar vergonha. É verdade. Aí vamos lá. Qual é o seu principal problema ou desafio social atual? Me organizar para o futuro. A questão da organização já ficou clara, né? Cada coisa no seu devido lugar. Exato. Como você só tem uma fonte de renda, isso é fácil. Como você tem um recurso pequeno para começar a investir, também vai ser fácil. Onde é que vai estar o maior desafio? Organizar os gastos. Certo? Nós vamos trabalhar isso na próxima sessão. Ou na próxima, ou na sessão 3. Ok? Uhum. Só que você me organizar para o futuro. Me fala qual é esse futuro. O que é que você quer no futuro? Qual é o resultado desejado? Eu quero me organizar. Ah, tu diz em termos de valores ou Não. termos de organização? Eu quero me organizar para o futuro. Entende que isso aqui é muito vago? Ah, sim. Eu quero me organizar financeiramente para uma aposentadoria. Tá. Ter uma aposentadoria quando? Quando Você tem a 53 gente. anos, né, hoje? Acredito que até os 60, né? Tem que estar tudo alinhado aí. Até 60 anos. Você tem 7 anos para trabalhar, certo? Certo, tem que estar tudo alinhado, definido, né? Tem que Tá. estar. Já ter construído alguma coisa lá. Aí você falou que você tocou num ponto muito bom, construir. Imagina, vou dar um exemplo. Imagina uma obra muito grande, vai passar 7 anos para ficar pronto, uma ponte gigante, ou uma hidrelétrica, é algo bem complexo. É um projeto de longo prazo, não é? Exato. O que é que acontece com os projetos de longo prazo? Não é que eles vão demorar mais para acontecer. O projeto de longo prazo requer mais trabalho ao longo do tempo para que ele fique pronto daqui a 7 anos. O que é que acontece na maior parte das vezes? As pessoas falam, defina um objetivo de longo prazo. Daqui a 5 anos eu quero isso. Aí a gente não faz nada durante 5 anos. Daqui a 5 anos passou. E foi o que eu fiz do dia zero até hoje. Não fiz nada. Então, entendeu? Então, o objetivo é que a gente tem que ter clareza que nos próximos 7 anos, você tem que fazer alguma coisa todos os anos ou todos os meses para atingir esse resultado daqui a 7 anos. Você mesmo falou, é construir uma aposentadoria. Então,
Nos próximos 7 anos, são 84 meses, a gente vai ter que ter alguma meta de guardar, investir, poupar, entendeu? Como se a gente estivesse, de fato, construindo um prédio. Então, projeto de longo prazo é porque não é que vai demorar mais, é que requer mais tempo, requer mais trabalho ao longo do tempo. Ok? Certo. É um conceito importante que a gente tem que virar essa chave. Ok. Qual outro ponto que você estava falando? Você falou, tem uma oportunidade de 7 anos. É uma parte do me organizar para o futuro. Aí vamos, o que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Não, eu acho que é basicamente isso, né? Ok. Eu tenho que me enxergar financeiramente lá. Então, pronto. Ok. A gente vai trabalhar isso. Eu tenho que ter essa visão, né? Porque às vezes eu não consigo ter uma visão lá na frente financeiramente, nunca consegui ter, nunca não desenvolvi esse olhar financeiramente lá na frente, entendeu? Isso também eu tenho que buscar. Tem pessoas que conseguem ter essa visualização e eu não consegui ter isso. O que é que eu quero? Eu não desenvolvi esse olhar lá na frente financeiramente para poder me organizar hoje. Ok. Não sei se isso aí é de pessoa para pessoa, como é que tu desenvolve isso, porque tem pessoas que têm essa facilidade. O que é que eu quero compartilhar com você aqui? Esse resultado desejado de 7 anos, quando a gente começa a pensar que ele é muito longe, começa a pensar lá no ano 7 eu tenho tal resultado, ele fica muito distante. Fica muito pouco tangível, muito pouco palpável. E às vezes você vai olhar para o seu dia a dia, assim, rapaz, eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia a dia que eu não estou conseguindo dar conta do que eu tenho todo dia. Quem dirá daqui a 7 anos? Vai se perder no meio do caminho. Então, o que eu quero trazer para você? O resultado desejado de 7 anos, eles são 7 planos de um ano. Qual é o ano 1? É esse aqui que nós estamos. A gente vai montar um plano de 12 meses. Foi o plano de um ano. O plano de... Aí vem outro plano de um ano, é o ano 2. Aí depois outro plano de um ano, um ano 3. Só que todos vão se alinhando para te ajudar a chegar no resultado do ano 7. Sim. Então, são 7 planos de um ano. Um ano, ele tem 12 meses. Eu gosto de dividir em trimestres. Então, no lugar de a gente estar pensando, daqui 12 meses eu queria ter tal resultado, nos próximos 3 meses eu quero ter tal resultado. Um resultado bem pequeno. Entendeu? Ou então pensar um ano em termos de semanas. Um ano tem 52 semanas. Beleza. Daqui a um mês, eu queria ter tal resultado. Gastar menos, guardar mais, ter feito um investimento até 30 dias. São 4 semanas. De hoje, dia 7, para o dia 14, tem uma semana. O que é que eu tenho que fazer? Isso, isso, isso. Porque senão a gente não sai do lugar. Entendeu? Entendi. Tá? Esse é um ponto muito importante, para você ter clareza. Porque quando eu boto, daqui a 7 anos eu tenho que ter tal coisa, tá, o que é que eu faço amanhã? Eu não sei. O que a gente tem que sempre ter clareza é qual é a próxima ação. Não precisa saber tudo que eu fazer nos 7 anos, porque nem dá, porque tudo muda. Aí a gente, presidente eleito no domingo, pode ser que mude. Exato. Mas agora a Petrobras aí ia pagar os dividendos, né? Eu vou, graças a Deus foi aprovado, eu vou receber uma baita grana, eu já ia perder. Tu tinha investimento lá na Petrobras? Eu tenho. Eu recebi uns 15 mil reais de dividendo. Coisa boa. Então, assim, tudo mudou. Então, putz, eu vou olhar daqui a 7 anos, eu não estou conseguindo nem dar conta daqui a uma semana. Então, o foco é que a gente saiba o que eu quero daqui a 7 anos. Eu tenho E pensar em prazos menores, eu acho que o cérebro também ele trabalha com isso melhor. Exato. Eu quero que você tenha a capacidade de pensar qual é a próxima ação. Vou dar exemplo. Eu tinha uma meta de emagrecer 10 quilos de julho para cá, mais ou menos. Aí eu fiz, emagreci, acho que foi 5. Aí engordei um pouco, eu fui para Gramado, não consegui mais voltar na dieta e voltei. Já perdi 7. 7? Foi. Não, perdi 5. Eu tinha perdido 3. Perdi 5 agora. Falta 5. Mas qual foi o primeiro passo que eu decidi? Foi na nutricionista. Esse foi o próximo passo. Aí qual foi o próximo passo? Fazer a dieta que a nutricionista mandou.
Mas qual foi o próximo passo? Ir no supermercado comprar, entendeu? Porque é que você sempre tem a capacidade de pensar no próximo passo que é executável. Qual é a próxima ação? Qual é a próxima? Qual é a próxima? E tudo que a gente for definir que você vai atingir nos próximos 12 meses, a gente vai trabalhar com a perspectiva que tem 52 semanas. Tem coisa que é um mês, daqui a 4 semanas. Então, eu tenho que fazer isso na semana 1, isso na semana 2, isso na 3, isso na 4. Fiz as 4 semanas, terminei aquele resultado de um mês. Só que, por exemplo, eu quero ir para o Canadá. Posso ir daqui a um mês? Não, só posso ir daqui a um ano, que é as minhas férias. Então, são 52 semanas. Aí eu vou ter que definir a data que eu vou, que tem que bater com a... Entendeu? Então, toda semana, até que aquele projeto esteja completado e o resultado desejado seja atingido. Certo? Entendi. Claro isso. Se você quiser fazer uma leitura muito boa sobre isso, eu recomendo um livro chamado Arte de Fazer Acontecer. Vou te mandar os 2 livros. Tá? Ah, tu tem no PDF? Não, vou mandar o linkzinho para você comprar. Tá? Ah, perfeito. São 2 livros do mesmo autor. Um é a parte conceitual e outro é o guia prático. Tá? Vou botar aqui, ó. O David Allen. Ele vai trazer muita clareza sobre isso. Tá? Beleza. Então, tem uma visão mais fácil da vida financeira. Eu quero que você crie essa visão de um ano. Daqui a um ano, ou seja, com a data, a gente coloca uma data, dia 7/11/2023, eu, Janete, vou estar ganhando tanto. Quando eu estiver ganhando esse tanto, eu vou ter tanto vou guardar tanto por mês e vou ter tanto investido. Daqui a 12 meses, com a data. Por quê? Porque eu posso dizer, são 52 semanas. Ou 4 trimestres. Um trimestre tem 12 semanas. Dessa semana para a próxima, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Isso tudo vai me aproximando do resultado desejado. É o que é a história do Kaizen. São pequenas melhorias constantes e contínuas. Tá? Ok? Ficou claro? Perfeito. Vamos embora. Isso aqui é uma coisa que a gente eu vou te ajudar a construir com base anual. Tá? E vai te ajudar muito com isso. Aí, qual é a nota você dá para a sua vida financeira atual? Você deu uma nota 5. Me dá o principal motivo. Por que é um 5? É um 5 porque falta toda essa parte de estrutura, né? Do conhecimento, da consciência. Falta isso, né? Porque o pensamento eu já tenho e a iniciativa Vamos dizer assim, você inicial. tem a vontade, está faltando o caminho. Exato, exatamente. Tu Ok. precisa, como se diz, tu tem a ideia, mas tu precisa amadurecer, entendeu? Então, ter conhecimento, ter consciência, Maturidade e constância. desenvolver com maturidade e uma constância para executar o que for necessário para atingir o resultado desejado, certo? Pode ser assim? Exato. Pode, claro. Ok, então vamos lá. Me fala o que seria um 10 para você daqui a 12 meses. Ah, um 10 para mim seria Daqui a 12 meses. Imagina que a gente está Tá. conversando daqui a 12 meses. Aí você falou, mãe, hoje eu, 12 meses depois, porque o 10 pode estar muito distante ainda. Claro. Eu Daqui a sei o data. que é. Eu sei o que seria o 10. Para mim seria ter essa consciência financeira, né? Tá. Que eu não desenvolvi, que eu não aprendi. A visão que quando eu chegar na época certa de poder me aposentar, né, que eu vou estar mais tranquilo. E tu, automaticamente, tendo tudo isso, com o tempo, vou ter essa liberdade financeira. Tá. E isso te deixa mais tranquilo, porque eu fiz a observação que quando a gente teve a conversa a primeira vez,
parece que parece que o cérebro já ficou mais tranquilo, sabe? Mais sereno em saber que tu ia aprender isso. Porque a questão financeira, claro, ela gera muita ansiedade, né? Ótimo. Tem um ponto que é muito E importante. se tu não tem uma organização financeira na tua vida, ela pode ser devastadora, né? Entendi. Tem um ponto muito importante, Janete. Eu vou tocar um aspecto um pouquinho mais técnico e fora da consultoria, em base a algumas coisas que eu estudei, que vai te ajudar a entender algo melhor. Existe uma Claro. disciplina que chama Programação Neurolinguística, chama PNL. Talvez você já tenha ouvido falar. Uhum. Sim. A PNL, ela veio de alguns estudos de dois caras que chamavam Milton Erickson e John Grinder. Não, Richard Bandler e John Grinder. E eles mapearam os 3 melhores terapeutas da época, década de 70 mais ou menos, e perceberam o que é que eles faziam e as pessoas tinham resultado tão rápido. Tá? Aí eles mapearam 3 pessoas, a Virginia Satir, o Milton Erickson e o Fitz Prell. Eles eram médicos, psicólogos e terapeutas, e tinham um resultado muito rápido. Dentro da teoria da programação linguística, eles desenvolveram um conceito que chama meta... Vou só tentar me lembrar aqui. A meta é como se fosse a questão da metalinguagem. O que é a metalinguagem? É uma linguagem que está acima da nossa linguagem. É o metamodelo. É metamodelo. Existe um modelo de comunicação e é um modelo que está acima desse modelo. E aí eles perceberam que nós, seres humanos, com base no estudo que eles fizeram do Noam Chomsky, que é um filósofo americano, que ele é linguista, ele percebeu que nós filtramos nós temos 3 filtros de linguagem que eles nos atrapalham a ter resultado. O primeiro dos filtros é o filtro da generalização. Quando a gente começa a generalizar, todo mundo, todas as pessoas, tudo acontece assim, a gente generaliza, atrapalha, a gente tem uma comunicação boa da gente com a pessoa que a gente está conversando, no caso eles perceberam o terapeuta, e a gente com a gente mesmo. Então, é a generalização. O segundo é o conceito, o segundo filtro é o filtro da... deixa eu ver se eu me lembro aqui. O segundo filtro é o filtro da... Só um minuto. Uhum. Vou te explicar agora. Então, primeiro é o conceito da generalização. Certo? Uhum. Só um minuto. Não estou lembrando de cabeça, não. Só um minutinho. Vou lembrar aqui agora. Vou pegar aqui agora que eu não estou lembrando. Aqui, ó. O primeiro é o conceito da generalização, certo? O segundo é o conceito da omissão. Toda vida que eu vou contar uma história, eu omito algo muito importante. Ah, as pessoas estão dizendo tal coisa. Que pessoas? Ah, as pessoas estão dizendo que eu não presto. Tá, quais pessoas estão dizendo que você não presta? Entendeu? Uhum. Então, a Uhum. gente omite. E o terceiro, a gente distorce. Esses são 3 filtros que eles perceberam que atrapalham que a gente tenha uma boa comunicação com a gente mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque você está, até aqui, você está falando, tu ter uma organização financeira é importante, tu ter uma consciência financeira é importante. Então, existem alguns filtros que estão atrapalhando, às vezes, essa comunicação, a gente com a gente mesmo, você com você mesmo. Então, a questão é, eu ter uma organização financeira é importante, eu ter uma consciência financeira é importante. Tá? Isso tem a ver com essa omissão. Estou omitindo isso. Não está tão claro para você que sou eu. Tá? O Paulo sempre fala muito isso no método CIS, né? O locus de controle. Tá? Eu tenho uma organização, eu tenho uma consciência, eu tenho um controle. Tá? Eu sei que é muito da forma que vocês gaúchos falam também. Tá? Mas Uhum. eu vou trazer a consciência para você. Então, ficou claro? A gente Uhum.
omite, a gente generaliza e a gente distorce. Como é que a gente omite? A gente dá um nome específico para as coisas, para o que ou quem. A gente usa um verbo inespecífico. A gente faz uma comparação que não... Isso é uma forma de omitir. Como é que generaliza? Todo mundo, todas as pessoas, tá tudo ruim, tá tudo acabado. Tudo o quê? Entendeu? E aí a gente distorce. Tá? Então, é muito importante quando você for pensar, às vezes, até falar algo para alguém, definir algo. Será que eu não estou omitindo alguma coisa importante? Será que eu não estou generalizando as coisas? Será que eu não estou distorcendo as coisas? Certo? Aí eu Uhum. posso trazer, vai trazendo consciência. Aí, você tocou aqui, ó. Qual o motivo? Qual o principal motivo? Por que eu fiz essa pergunta? Existe uma frase que eu aprendi que eu gosto muito de compartilhar. Se eu notasse isso, que tem muito a ver com o que você conversou até agora. Existia um cara chamado John Whitmore, que é considerado um dos maiores coaches que já existiu no mundo. Ele dizia uma frase dele que é muito boa, ele dizia assim: aquilo que eu tenho consciência eu consigo controlar, que eu não tenho consciência eu sou controlado. Por que eu te perguntei qual é o principal motivo? Falta toda essa parte de estruturar. Ou seja, você começou a ter uma consciência de por que é que a sua vida está assim e falta estrutura. Tá, mas estrutura de quê? A gente vai trabalhar ela. Aí, se eu preciso ter conhecimento, ter consciência, desenvolver uma maturidade, ter uma constância. Foi isso que você falou. Foi o que eu complementei? Para executar o que Uhum. for necessário para atingir o resultado desejado. Tá vendo que não está mais inespecífico, não está mais uma coisa que tem omissão. Aqui, ó, agora eu não estou omitindo que eu preciso executar algo para atingir algo. Entendeu? Uhum. Então, essa Uhum. frase do John Whitmore fica muito claro para mim. Aquilo que eu tenho consciência, eu controlo. Falta estruturar. Ok, nós vamos trabalhar. Falta ter um conhecimento. Qual é o conhecimento? Aí eu estou aqui para isso. Ter consciência. Consciência de onde eu estou, onde eu deveria. É o diagnóstico. Uhum. Desenvolver uma maturidade para ter uma constância. Mas uma constância para fazer o quê? Se eu estou omitindo isso, se é uma coisa que não está clara, eu vou executar o quê? Nada. Eu sei que eu preciso ter uma constância, mas para executar o quê? Entendeu? E Uhum. aí você colocou aqui a nota desejada. De novo, se você tem uma consciência do resultado desejado, você consegue controlar. Se você não tem, você é controlado por ele. Aí o que, é que você... Quando eu coloquei, Só terminar de quando eu comentar aqui, ó. coloquei, Ter uma tá. consciência financeira, ter uma visão sobre a vida financeira mais clara e ter liberdade financeira. O que é que daqui é executável? Se eu dissesse assim, Janete, executa uma tarefa, vai trazer consciência. Qual é a tarefa que vai trazer consciência financeira para você executar hoje? Entendeu? O que é que daqui é de Uhum. fato executável? Entendi. Por exemplo, eu quero fazer um bolo de chocolate. Uhum. Fazer um bolo é Uhum. executável? Não. Mas o que é executável? Eu pego a receita, vejo a receita. Vou no supermercado, é executável no supermercado. Vou pegar uma receita, é executável? Sim. Então vou baixar a receita na internet. Preciso ir ao Uhum. supermercado comprar os ingredientes. Aí compro. Chego em casa, tal horário, vou fazer o bolo. Tudo é executável, entendeu? Tudo Uhum. é, vou dar um nome que não existe, fazível. Eu tenho capacidade de fazer. Agora, eu quero um bolo, eu posso ligar e comprar, também é executável. O Exato. que é As executável ações, aqui? né? Precisa das ações. Isso é Quando executável. eu, quando eu me refiro ali na constância, seria, por exemplo, tu te manter no foco, entendeu? Tu fazer aquilo que precisa ser feito Pronto, todos os dias, todas as semanas e todos os meses, como ótimo. tu diz. Ok. E não, uma semana eu vou fazer, outra semana eu não vou fazer, porque daí eu não vou ter o resultado que eu Então, por exemplo, quero. eu vou dar um exemplo. Uma constância é você continuar guardando todos os meses R$ 2.500. Exato, Aí exato. eu defini um objetivo, tem um indicador, entendeu? E tem uma data. Qual é o objetivo? Guardar dinheiro. Quanto? Isso, 2.500 todo mês. Tem um prazo. isso, Isso é exato. executável, entendeu? Uhum. Tá? É muito importante Tá, ter essa consciência inicial. Porque, como eu disse, a gente está preparando o plano para ser executado. tá. Então, eu preciso que você consiga desdobrar as metas. E aí, eu vou entrar no conceito, que talvez eu faça um pouco mais na frente, mas eu vou trazer logo agora. O que é desdobramento de metas?
De novo, só daqui a 7 anos eu queria ter tal coisa. Daqui a 12 meses eu queria ter tal coisa. Tá, mas está muito distante. Não está tão perto, não está daqui para me levantar e fazer aqui. O que é um desdobramento de metas? Um desdobramento de metas é você pegar, eu queria que você anotasse isso. Desdobramento de metas. Desdobramento de metas, o que é? O que é o desdobramento de metas? Desdobramento de metas é você pegar um resultado desejado, que no caso é daqui a 12 meses, e esse resultado desejado, ele ser desdobrado até alguma coisa que eu vou fazer hoje. Daqui a 12 meses, eu tenho que emagrecer 10 quilos. Tá, o que eu tenho que fazer hoje? Não tenho uma ideia. Eu vou ligar para a nutricionista. Fulana. Vai ser diluído ao longo desses 12 meses. Que até que eu consiga olhar lá para o futuro, ter a visão de onde eu quero chegar, como você falou, eu venho desdobrando até que eu penso, o que eu posso fazer hoje? Ah, hoje eu posso ligar para a nutricionista. Liguei. Aí marquei uma data. Aí naquele dia eu vou para a consulta. Entendeu? Então, eu preciso ganhar mais dinheiro. O que eu posso fazer hoje para ganhar mais dinheiro? Não sei. Você tem que ir atrás. Ah, eu posso dar exemplo. Vender bolo. É uma forma. Ah, eu posso vender roupa. Beleza, é outra forma. Vender roupa. Beleza, o que eu preciso fazer para vender roupa? Aí você entendeu? Você precisa ter ações executáveis. Você anote. Fiz, marquei que eu fiz. Qual é a próxima? Entendeu? Entendi. Tá? Ficou claro? Ficou. Ótimo. E aí tem a ver, por que eu gastei tanto tempo nisso? Porque aqui, ó, objetivos, qual é a pergunta 13? Resultado, ó, eu botei aqui, ó, resultado, eu gosto de chamar de resultado desejado, como eu disse. Como é que você gostaria que estivesse sua vida financeira daqui a um ano? Sonho em evoluir sempre mais. Isso é executável? Crescer financeiramente, sim. Ok, então vou botar aqui, crescer financeiramente. O que é crescer financeiramente? É fazer bons investimentos, né? Tá, aí eu vou colocar 3 aspectos sobre crescer financeiramente, certo? É o ganhar mais. Segundo, acumular mais, acumular dinheiro. E o terceiro, investir melhor. Eu gosto de chamar de investir estrategicamente. Sim. Aí você pode dizer assim, hoje, eu vou lhe perguntar, você tem como ganhar mais dinheiro? Talvez daqui ano que vem, tem algumas... Ano que vem quando? A partir antes do segundo semestre. Eu vou botar aqui. Antes do final, no primeiro semestre. Antes do segundo semestre. Ok. O que é que você tem que fazer para ganhar mais? Vou ter que vou ter que tomar as ações, né? Vou ter que formalizar algumas ações que eu quero. Eu tenho ideia, ação? não tá bem estruturado ainda o que de fato eu vou fazer. Tipo assim, fazer um curso, entendeu? Exato. É que eu gosto muito da área da culinária, então eu estou vendo algumas coisas para fazer dentro dessa área. Então eu vou botar aqui, ó, definir ações a serem executadas dentro da área da gastronomia. Culinária para gastronomia. Exato. Ok? Essa é uma forma de crescer financeiramente. Eu preciso fazer mais dinheiro. Tem gente que não dá. Ah, sou funcionário público, não dá. Tem gente que mesmo funcionário público consegue. Tem gente que não está afim. Beleza, então essa parte de te ajudar a crescer financeiramente não vai ser uma alavanca, vamos dizer assim. O segundo ponto é acumular mais dinheiro. Hoje você já acumula talvez o máximo que você pode. Exato. Guarda 2.500, não tem muito o que fazer. Só que quando você começar a ganhar mais, talvez você possa acumular mais. Entendeu? E aí, existe um ciclo. Quanto mais eu ganho, mais eu posso acumular. Quanto mais eu acumulo, melhor eu posso investir. Aí, esse investimento gera mais dinheiro, me faz ganhar mais, acumulo mais e invisto mais. Certo? Aí, hoje, o que fazer para acumular mais? Não tem muito o que fazer, talvez.
quê? Que já acumula talvez o máximo que dá. Talvez a gente não organize para acumular mais. Então, o que fazer para acumular mais? Aí vou colocar aqui dois aspectos, ó. Ganhar mais, que está ligado com lá de cima, e organização financeira que nós vamos fazer durante a consultoria. Tá. Tá? E aí, o terceiro ponto é o que fazer para investir estrategicamente? Aí sim, a consultoria com marketing. Mas primeiro, eu preciso abrir a conta na corretora. Tem cliente que nunca abre. Entendeu? Vou abrir. Abrir conta na corretora. Como eu não conheço, eu não sei qual é a questão de juros, dessas coisas, porque como eu não conheço nada de corretora, eu não sei se tem diferença disso. Ok, então tá aqui. Então, tá vendo que agora tá, ó. Foi que você colocou aqui, ó. Sonho em evoluir sempre mais. Legal. Isso é um sonho, ele não tem clareza, como você falou. Não tem uma visão clara. Aí você falou assim, é crescer financeiramente. Para crescer financeiramente, eu preciso ganhar mais. Ok, ganhar mais todo mundo quer. O que é que eu preciso fazer? Antes do segundo semestre, eu posso ganhar mais. Então, já botou uma data. Entendeu? Então, vou botar aqui, ó. Até 30 de junho de 2023. Exato. Beleza. Só que ainda preciso, não está tão claro. Eu preciso definir ações a serem executadas dentro da área da culinária e gastronomia. Aí eu vou abrir uma loja, eu vou fazer bolo, vou fazer torta, entendeu? Aí é uma coisa que você vai definindo, posso depois te ajudar. Depois, acumular mais. O que fazer para acumular mais? Quando eu estiver ganhando mais, tá aqui, ó. Quando eu estiver ganhando mais, certo? Por meio de uma organização financeira, que nós vamos fazer na consultoria, por meio da organização financeira, que vai ser feita na consultoria. E por último, investir estrategicamente. O que fazer para investir estrategicamente? Abrir conta na corretora e acumular dinheiro todos os meses. Por quê? Porque eu vou montar uma estratégia com você. Se você colocar só um mês, é igual fazer a dieta só um mês. Sim. Certo? Certo. Tudo agora, isso aqui não é algo executável. Tudo agora, isso aqui é executável. Sim. Tudo tem o que fazer, tem o como fazer. Ó, o que eu preciso fazer? Acumular mais dinheiro. Acumular dinheiro. Como? Se eu estiver ganhando mais, ainda não dá, porque você não está ganhando mais, eu tenho que esperar. Quando? Lá para o próximo ano. A organização financeira já vai acontecer na consultoria. Entendeu? Entendi. Abrir conta na corretora já dá para abrir hoje e acumular esse dinheiro aqui todos os meses. Entendeu? Todos os meses para investir. Isso. Ok? Ok. Tudo agora é executável. Aí, 3 coisas que você gostaria de ter ou fazer nos próximos 12 meses. Ter liberdade financeira. Ótimo. Casar. Achei muito boa essa aqui. Achei muito boa. Certo? E viajar. O que eu vou te pedir? Casar. Você já tem hoje um parceiro? Sim. Ok. Você começa a definir uma data com ele. Já estou definindo. Já estou definindo. Já estou botando na parede. Definir data. Aí, a próxima semana, você me diz, Maria, a gente decidiu casar tal data. Certo? Não, ano que vem. No ano que vem está sendo Não, eu sei, construído. mas assim, definir a data em 2023. Você tem uma data. Certo? Certo. Porque, como eu disse, tem coisas que se realizam em 3 meses. Ah, daqui a 3 meses a gente vai casar. Começo do próximo ano. Ou daqui a 6, no meio do próximo ano. Ou no final do próximo ano. Mas precisa definir Acho uma que é data. final do próximo ano. Final do próximo ano. Final de 2023. Exato. Tá. Aí depois você conversa com ele e vê uma data. Final de 2023. Beleza. Daqui a pouco a gente fala sobre liberdade financeira. Viajar. Você quer viajar para onde e quando? Antes do final do ano, eu penso nas minhas férias, ir para o Canadá, visitar meu filho. Quando é que vai ser as suas férias?
As minhas férias não tá definida ainda, eu tenho que definir aqui no trabalho. Tá, então onde Canadá, data, definir de acordo com as férias. Exato. Ok. E por último, é quanto vai custar. Ah, sim. A passagem, eu acho que o meu filho vai mandar para mim. Ótimo. Então, basicamente, o seu custo é zero para a viagem. É. Ótimo. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes, esses objetivos que nós temos em 12 meses, eles são conflitantes. Uhum. Por exemplo, eu quero, vou dar exemplo. Hoje eu tenho 8.000, eu vou dar exemplo, e quero daqui a 12 meses você tá guardando mais ou menos 2.500 por mês, é 30 mil no ano, certo? Vezes 12 dá Certo. 30 mil. Tem os juros, dá uns, mas eu vou colocar que é 30 mil. Como você tem hoje 8, você tem 38. Então, no próximo, daqui a 12 meses eu gostaria de ter 38. Beleza, mais ou menos 38. Mas eu quero casar no final de 2023. E aí, o casar ele tem um custo. Eu queria casar e fazer uma festa. Por exemplo, quanto vai custar a festa? 30 mil. Então não dá para ter 38, só dá para ter 8. Eles são conflitantes. O que é mais importante? É claro que é casar. Então eu vou gastar esses 30 mil no casamento. Entendeu? É. Uhum. Porque senão a gente começa a não ter clareza e não faz nenhuma coisa e nem a outra. Entendeu? Então, Exato. alguns objetivos dentro de 12 meses eles são conflitantes. Já tive clientes que estão começando, com quase 50 anos, estão começando a vida financeira. Queria trocar de carro. Qual carro que você quer ter? Eu quero ter um Compass. Quanto é que custa um Compass? 200 mil. Quanto é que a pessoa tem em dinheiro? Zero. Mas eu queria ter minha reserva de segurança. Quanto é a sua reserva de segurança? Por exemplo, 100 mil reais. Peraí, ou o carro ou a reserva de segurança? Qual dos dois? Putz, reserva de segurança. O carro eu compro no segundo ano. Tá bom. Os objetivos são conflitantes. Porque o dinheiro caiu aqui. Ou eu boto para esse, ou eu boto para esse. Agora, Magno, eu ganho muito. Então, o cliente ganha 80 mil. Aí o cara gasta 40 e sobra 40. Com 40 dá para fazer muita coisa. Nossa, exatamente. Entendeu? É, mas aí Então, vai depender da organização da pessoa. Ela pode ganhar sem isso, ela não. dentro do casar, eu vou te pedir uma data, você colocou que é o final de 2023, e não obrigatoriamente você vai fazer uma festa, mas você vai ter um custo. Quanto? Quanto? Eu me casei em fevereiro de 2019, faz 3 anos e meio. E aí, quando eu me casei, eu defini com a minha esposa, só a gente pode gastar tanto, e é esse tanto que a gente vai gastar. Beleza. Aí a gente fez um almoço, então, um dos melhores restaurantes de Fortaleza. A gente escolheu o restaurante, 11 horas da manhã, a gente convidou um pastor, tomou um DJ, fez um casamento lá, custou bem pouquinho. Tá ouvindo, Janete? Tá ouvindo, Janete? Dex, a internet eu paguei o celular, não. Vou pedir para arremessar. Pode até cortar. Esse negócio do celular é muito chato. Você, tranquilo, cara, vai no tempo de vocês, vê o que vocês precisam para avançar e me avisa. Tenho certeza que a gente vai se encontrar no futuro. Hoje a gente é a maior da América Latina, então não tem muito como evitar, né? Mas eu fico aguardando vocês. Boa sorte aí. Precisar de alguma coisa, me avisa. E vê o que você precisa para a gente poder avançar, tá bom? Oi, Rebeca. Como é que vai? Tudo bem? Me passa, por favor, a conta do celular por e-mail, tá certo? Valeu. Tá ouvindo, Janete? Tô escutando. Ok, a gente está terminando, tá certo? Então Tá. vamos lá. Você botou aqui a questão do casar, aí eu botei uma data, final de 2023. Só preciso definir uma data de fato melhor, mas está aqui, vou deixar de amarelinha. Já tem, o que eu disse, esse objetivo é um objetivo de 12 meses, ou seja, são 52 semanas.
Ao longo Sim. dessas 52 semanas, o que é que você e o seu atual parceiro precisam fazer para que vocês realizem seu objetivo? Entendeu? Sim. E aí, o que é que eu faço com minha esposa? A gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer, que estão anotadas. Alguns resultados desejados, alguns projetos que a gente tem. E projeto eu considero aquilo que tem 12 meses para acontecer, um ano. E toda semana a gente se encontra na segunda-feira. Eu e ela à noite. Inclusive vai ser hoje. Aí a gente tem tudo mapeado num Trello, que é um aplicativo do computador. E aí eu tenho as ações dela e as ações, minhas ações. Aí Sim. tem coisa que são os nossos objetivos. Por exemplo, uma coisa que a gente estava querendo era mudar de apartamento e trocar de carro. Aí, vou nem fazer isso não, porque faz o L, né? Eu nem gosto. Mas era Uhum. trocar o carro e mudar. E aí, Uhum. depois que o Lula foi eleito, aí eu falei, putz, eu fiquei muito assim, meio decepcionado, né? Aí eu falei, Sim, sim, caraca. sim. Aí foi o que a gente falou. Eu falei assim, não, peraí. Essa ideia de trocar o carro e de mudar de apartamento, vamos segurar. Por quê? Porque a gente tinha um plano daqui a uns 3 anos morar fora do Brasil. Meu filho tem 1 ano e 3 meses, ele vai ter quase 5. Né? Pra 4 onde anos. você quer ir? Aí eu estava pensando para os Estados Unidos. Aí foi o que eu disse, rapaz, esse negócio de Lula ter ganho, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente antecipa, no caso de 3 anos, morar daqui a 1 ano fora. Aí eu não parei atrás do carro e parei de atrás do apartamento. E aí, como os Estados Unidos é muito burocrático para ir, por isso que a gente estava dando um prazo maior, eu estou definindo outro prazo. Exato. Entendeu? Então, eu estou pensando talvez para Portugal ou outro país da Europa. Uhum. Entendeu? Ou seja, Uhum. aquilo está mapeado, é um resultado desejado, era 3 anos, mas como as coisas mudaram aqui, eu talvez antecipe isso aqui. Uhum. E uma dessas questões de morar fora depende do meu ganhar dinheiro com o meu trabalho. Aí eu estou contratando uma consultoria para melhorar o meu marketing, o meu processo comercial para que eu venda mais e fature mais. Isso vai me ajudar a poder me mudar. Porque existe um impedimento que é o quanto eu estou ganhando hoje, quanto eu preciso ganhar. Tá entendendo que tudo passa a ser estratégico? Entendeu? Uhum. Tá? Beleza. Então, É. viajar tá claro. Ó. Legal. Tu também tá fazendo um planejamento para a tua vida. Exatamente. E o dinheiro está no meio. Porque o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim em si. Se o dinheiro fosse um fim, eu não teria nada. Tudo que eu tenho aqui hoje eu venderia, ficava dinheiro guardado e morava no kitnet. Entendeu? O dinheiro Uhum. ele é um meio para atingir algumas coisas. Inclusive a independência financeira. Ele é um meio para eu chegar lá. Tá? Sim. Quantos clientes mais ou menos tu tem hoje, Magno? Esse, E esse, como ano, é, esse ano com você são 50 clientes. e aí tu faz um acompanhamento depois, como é que é? Tu faz a consultoria, depois faz um acompanhamento. Como é que é o processo? Aí vamos lá. Tem cliente que eu acompanho todos os meses. Tem cliente que eu acompanho, termino a consultoria de 5 semanas, eu acompanho mensalmente. Sim. O que é que eu vou fazer? Nem todos os meus clientes que eu finalizei o processo eu acompanho. Não consigo acompanhar todo mundo e algumas pessoas não têm, assim, não querem pagar o valor do acompanhamento individual. O que é que eu estou fazendo? Esse mês eu vou começar. Eu estava tentando resolver algumas coisas, mas percebi que isso é o mais importante nesse momento. Eu vou fazer um acompanhamento em grupo. Depois que você estruturar isso aqui, aí, Mag, eu queria manter o acompanhamento. O acompanhamento individual, ele é R$ 997. Os meus clientes de consultoria individual, no seu caso, eu faço por 579. Certo? Nem todo mundo está disposto a pagar esse valor, pode pagar esse valor no primeiro momento. O acompanhamento em grupo vai ser 79. A gente Uhum. 3 por mês ou mais para atualizar a planilha, atualizar o planejamento, organizar as finanças, falar sobre investimento. Aí todo mês a gente se encontra, uma vez por mês. Uhum. Uhum. Então, eu estou comentando isso por quê? Para trazer clareza com minha experiência, com o que eu tenho feito, é como se fossem peças. Cara, são peças. Uhum. Essa peça que estava em 3 anos para cá. Por quê? Porque aconteceu algo. E para mim, eu não estou conseguindo, tipo... Tem gente que está aceitando de boa, eu não consigo. Para minha mãe, eu não consigo aceitar o que está acontecendo. Ah, Uhum. besteira, não acho. Minha mãe não acha besteira, não, mas tem gente, besteira, não acho, eu não consigo aceitar. Entendeu?
É Então, difícil, é difícil. não quero ficar aqui. Porque se está muito claro que já aconteceu algo agora, imagina que vai vir da frente. Então, eu não quero. Aí, putz, então eu vou tentar antecipar isso. Dá Entendeu? medo. Tá? Então, é uma opinião minha. Não estou dizendo que quem tá. Eu só me espanto como as pessoas têm sido permissivas de a gente ter uma quadrilha, uma organização financeira, uma organização criminosa do país até hoje voltando para o poder. Eu sei que teve toda uma armação por trás, mas as pessoas estão sendo muito permissivas a isso. Isso me espanta. Entendeu? Sim. A pessoa E aí tá no meio. A pessoa fala comigo, mas tá muito polarizado. Eu disse, bota um bandido na tua casa para ver se não polariza lá dentro do teu apartamento. Entendeu? Sim. Tá muito. E também tá muito. Qual é a melhor estratégia hoje para nós financeiramente, né? A gente, por exemplo, tu tá mais no meio, tá mais acompanhando, né? Eu que sou mais leiga, não A gente tenho vai trabalhar isso. nem tenho ideia. A gente vai trabalhar isso. Só que o principal ponto hoje é o seu trabalho, que é de onde vem o seu dinheiro. O que vai fazer você crescer financeiramente é o seu trabalho. Fazer você ganhar, ficar, assim, crescer, ficar rica, vamos dizer, é o seu trabalho. É claro que talvez ganhar mais do que você ganha hoje. E o investimento ele vai ser proteger o teu dinheiro de acordo com o que vai acontecer aqui e acumular um patrimônio, acelerar isso. Entendeu? Então a gente vai trabalhar isso. Só que o foco hoje é fazer você conseguir. Hoje você tem um valor, é conseguir fazer você acumular todo mês, aumentar esse valor. Quando a gente estiver aumentando, a gente vai ter uma estratégia. Porque o valor que você tem hoje, ele basicamente ele vai te ajudar a ter uma reserva de segurança. Aconteceu alguma coisa com o meu trabalho, eu tenho 3, 4 meses, 5 meses de bancar os meus custos e conseguir gerar dinheiro de outra forma. Entendeu? Então é a base, é como se eu tivesse ali uma dispensa, acabou a comida, eu vou lá e pego. Essa comida aqui dá, entendeu? Como se eu tivesse um cofre, eu abri e tem dinheiro. Aí eu vou sacando esse dinheiro até eu poder vir fazer mais dinheiro. Não, hoje, por exemplo, meu caso, só minha esposa não trabalha, tem uma renda muito pequena. A maior parte da renda depende do meu trabalho. Se eu não conseguir vender consultoria nos próximos 30 dias, está no meio da Copa. Ontem eu estava vendo quais são as datas do Jogo do Brasil. Ninguém vai querer fazer sessão consultoria na data do Jogo do Brasil. Será que isso vai atrapalhar a vender? Entendeu? Graças a Deus não tem atrapalhado. Mas entendeu? Então, se eu não conseguir, eu tenho uma reserva que me mantém por vários meses. Hoje eu tenho uma reserva que me mantém por mais de um ano. Entendeu? Talvez se eu quisesse sair de hoje daqui e ir para Portugal, que é um canto que eu planejo, já conseguisse. Só que eu sei que eu vou consumir muito do meu dinheiro e isso pode ficar cada vez mais apertado. Então eu prefiro, antes de ir ficar mais um tempo, criar uma nova estratégia para aumentar os meus ganhos e ir para lá ganhando mais do que eu ganho hoje. E o que eu tenho hoje, em lugar de eu consumir, eu vou aumentar nos próximos 12 meses. Sim. Entendeu? Então acaba sendo tudo estratégico, tá entendendo? E como é que tá os investimentos fora do país também? Te digo já, vamos terminar aqui para a gente poder. Te digo já. Tá? Então, ficou claro aqui essa questão das datas, ó, ter liberdade financeira, é uma coisa que nós vamos conversar. O que é a liberdade financeira? Que você anotasse esse conceito. A liberdade ou a independência financeira é basicamente a mesma coisa. O que é independência financeira? É você ter uma renda mensal, certo? Igual às suas despesas mensais, só que essa renda independe do seu trabalho. Ok? Por exemplo, se eu tenho 100 mil reais, se você tem 100 mil reais acumulados, isso pode gerar mais ou menos 10% ao ano de juros. Daria 10 mil. 10 mil dividido por 12 daria 800 reais por mês. Se o meu custo é 800 reais por mês, eu estou basicamente independente financeiramente. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma renda mensal, igual às minhas despesas, que independe do meu trabalho. Você vai conseguir isso nos próximos 12 meses? Provavelmente não. Partindo de onde você está hoje. A gente vai conseguir construir partes da sua independência financeira. Hoje você tem 8. Se você guardar 2.500, você vai ter 38. No outro ano, se você guardar mais 2.500, com os juros, você vai ter mais de 70.
Entendeu? Uhum. Aí a gente vai construindo. Então, a independência ou a liberdade financeira é um objetivo de longo prazo. Ele precisa ir sendo construído. Uhum. Reserva de segurança ele é um objetivo, ele é uma necessidade de curtíssimo prazo. Todos nós já deveríamos tê-la. No caso, você já tem, vai, gasto 2.500, tem um 8. Então dá mais de 3 meses. Independente do que aconteça com o seu trabalho, você tem 3, 4 meses para se manter. Entendeu? Sim. Tá? Então, essa parte aqui, se eu tivesse dizendo que você ia atingir em 12, em 12 meses, talvez eu estivesse sendo leviano com você. Estava falando a verdade. Eu recebi, eu tenho uma cliente que o pai dela faleceu, tinha uns imóveis do pai. Aí, beleza, ela vendeu recentemente um imóvel, recebeu 500 e tantos mil reais. E o pai dela era militar, deixou uma aposentadoria para ela e para a irmã, cada um recebe, eu acho que é 6 mil por mês. Entendeu? Assim, não, mas eu tenho, sabe, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, uma tia faleceu, deixou um valor. Beleza. É algo que independe de você, concorda? Sim, sim. E pode vir a acontecer? Pode. Ah, então beleza. Pode vir a acontecer. Se isso não está no meio do caminho, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Entendeu? Aí eu posso fazer um jogo na Mega Sena e ganhar? Pode, mas a probabilidade é muito pequena. Então, a liberdade Exato. financeira, eu vou botar aqui, ó, objetivo de longo prazo que precisa ser construído. E ele tá dentro do que está aqui, ó. Ganhar mais, acumular e investir melhor. Consistente ao longo do tempo. Pode ser que daqui a 4, 5 anos você consiga. Certo? Tá? Beleza. Sim. Qual é o seu principal sonho? Viver o que vou construir hoje. Não, entende que não está tão claro? Exato, exato. O meu sonho é poder desfrutar, talvez o que eu vou porque tu vai fazer essa programação, mas tu tem que viver também, entendeu? Poder Tem que desfrutar, ok. viver. Exato. Desfrutar o que e como? Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Desfrutar, eu digo viver essa tranquilidade financeira, porque daí tu não precisa estar preocupado com como eu vou fazer para pagar lá, como eu vou fazer para pagar isso. Financeiramente de uma forma tranquila. Exato. Só que a gente tem que dizer assim, depois a gente vai trazer quanto vai custar essa forma tranquila. Porque você Sim. com certeza conhece pessoas que ganham muito melhor do que você, que vivem uma vida financeira muito mais, assim, que vivem naquela correria sem fim. Exato. Por quê? Porque tem que ter um carro caro, quer um carro melhor, um apartamento. Exato. Carro, Exatamente. muito mais Hoje eu mudei muito o meu conceito, né, das minhas viagens. Eu mudei muito o meu conceito de vida, tanto que eu tô sem carro, não estou precisando mais de carro, então não vou comprar carro, entendeu? Então pronto. Tipo assim, uma vez eu fui para Veneza com a minha esposa. Aí eu falei, caraca, isso aqui é uma vida muito boa. É uma vida simples. Exato. As pessoas vivem ali, você vê que não tem ninguém rico na rua. Claro que tem gente que tem apartamento caríssimo, mas você percebe que eles têm uma vida boa e tranquila financeiramente. Exato, exatamente. O suficiente para viver. Então, beleza. Só que a gente vai chegar lá aqui. A gente vai chegar nisso aqui. A gente vai calcular quanto vai custar viver essa tranquilidade financeira. Aí, beleza. Magno, vai custar um exemplo. Se eu ter 500 mil reais, quanto eu tenho hoje? Se eu trazer 300 mil reais, quanto eu tenho hoje? Tenho 8. Falta 292. Daqui a quanto tempo eu quero? 7 anos. Quanto que eu vou ter que poupar todo mês ao longo dos próximos 7 anos? Entendeu? Tá? Então, Beleza. isso vai ficar claro. Senão vai ficar só de novo, uma boa intenção. Entendi. Tá? Aí qual é o seu momento com relação ao seu futuro financeiro? Falta de organização, certo? Financeira. Aí a gente já deixou isso bastante claro, certo? E conhecimento, né? Então, falta de organização.
financeira e conhecimento. Ok, isso aqui a gente já falou bastante, certo? Não vou mais Exato. explicar isso por questão de tempo. Ok. Aí o que não pode faltar ao longo da consultoria para que ela seja completa para você? Você botou só segurança. Segurança em termos de quê? Que me sentir segura que a gente está fazendo o caminho certo, né? E segurança na próximo, propriamente em ti também, né? Porque se eu não me sentir segura, como é que eu vou fazer um planejamento financeiro contigo? Então, isso Me também é sentir segura importante. que estamos fazendo o certo e me sentir segura com o Magno. Certo? Exato. Ok, Exato. beleza. Esse sentir seguro fazendo certo você seria uma questão de fazer, tipo assim, investimentos seguros, é isso? É uma segurança financeira, é isso? Não, fazendo certo, que eu estou adquirindo meu conhecimento, estou aprendendo, que esse é o caminho, né? Aprender. Eu vou aprender, ó. Vou botar aqui. O que e como. Certo? Sim, O que fazer e como fazer, tá? tá. E muito importante é o que não fazer, tá certo? Exato, exatamente, porque A segurança é o que não fazer. Porque a maior parte das minhas clientes, os meus clientes que até hoje perderam dinheiro com pirâmide, hum, com esquemas de pirâmide financeira, foi porque não sabiam o que não fazer ou não ouviram. Eu falei, uhum, não faça isso. A pessoa vai, pá, faz. Não faça isso. A pessoa vai e faz. Tá? Isso aqui, para mim, é mais importante do que o que fazer, o que não fazer. Por quê? uhum, Provavelmente você conhece alguém que o avô trabalhou a vida inteira, aí começou, construiu algo, o pai cresceu, aí a pessoa veio, porque achou que tinha estudado, porque foi estudar fora, botou tudo fora. exato. Ele não aprendeu o que não fazer. Aí, às vezes, você passa 10 anos construindo alguma coisa, o único erro que você comete destrói 10 anos de trabalho. Meu Deus, é Você pior que é. aprendeu, você não aprendeu o que não fazer. Ok? Sim. E me sentir segura com o Mário. Aqui pode ficar bem tranquilo. Mário, não estou me sentindo tão segura com isso. Não está tão claro o que você está Uhum, falando. Eu estou notando que está faltando isso, entendeu? Pode ficar bem. exato. Gosto de dizer que meus clientes se sintam em casa. Entendeu? Claro. Tá. Uhum, Beleza. O que você gostaria de conquistar para se considerar bem-sucedida depois da consultoria? Acionar a inteligência financeira. Tá? Aí uhum. eu vou te explicar qual é o conceito de inteligência financeira que eu gosto de trabalhar e eu queria que você anotasse. Tá, Primeiro, deixa eu pegar, só um pouquinho, deixa eu pegar meu caderno, porque eu botei aqui no... Só um pouquinho. Pode falar. vamos lá. Primeiro, qual é o conceito de inteligência que eu gosto de trabalhar? Inteligência que eu gosto de trabalhar é a capacidade de tomar boas decisões e ter bons resultados. É um Uhum, conceito de inteligência muito claro para mim. Porque qual é o conceito de inteligência para a nossa sociedade? São aquelas pessoas que são boas em matemáticas, são aquelas pessoas que estudaram muito. Ah, fulano é inteligente. Tá. Mas se esse cara não toma boas decisões, não tem bons resultados, de que adianta essa inteligência? Nada. não Concorda? conseguiu aplicar ela. Então, pronto. Então, o conceito de inteligência é tomar boas decisões e ter bons resultados. Beleza. Qual é o conceito de inteligência financeira? Tomar boas decisões financeiras e ter bons resultados na vida financeira. Ok? Uhum, uhum, Ao longo da nossa vida financeira, a gente vai tomar 3 tipos principais de decisões. A primeira delas é decisões de compra. A vida inteira a gente está comprando algo. E aí, se eu não consigo tomar boas decisões de compra, eu nunca compro as coisas certas, do preço certo, no momento certo. Estou comprando coisas que eu não preciso, no momento errado, mais caro do que elas deveriam ser. Que é a história do carro. Se eu quero morar fora, para que eu vou comprar um carro novo? Talvez eu esteja tomando decisão de compra errada. Prefiro que esse meu dinheiro fique aplicado porque ele vai render. O carro novo ele vai desvalorizar. Aí, então, eu parei. Então, primeiro ponto é decisões de compra. Segundo, são decisões de financiamento. Porque em algum momento que eu quero comprar algo que eu não tenho dinheiro,
vou financiar, vou pedir emprestado de alguém. Aí eu vou entrar no consignado, no cheque especial, usar o cartão de crédito, porque não é o meu dinheiro, estão me emprestando. Só que se eu tomo decisões de compra errada, eu acabo tomando decisões de financiamento errada. Porque eu compro um carro muito mais caro do que eu deveria, eu não tenho dinheiro, eu vou pedir de quem? Do banco. Entendeu? E o terceiro aspecto de decisões financeiras que nós tomamos são as decisões de investimento. Uhum. Então, se eu tomo decisões de compra errada, decisões de financiamento errado, eu não vou conseguir tomar boas decisões de investimento, não vai nem ter dinheiro. Pelo contrário, vou ter dívidas. No lugar de eu ganhar dinheiro com o tempo que eu estou ganhando juros, estou pagando juros. Então, a inteligência financeira, a gente tem essa capacidade de ter essa consciência sobre as nossas três principais decisões financeiras: comprar, financiar, investir, e tomar boas decisões. Preciso de fato comprar isso? Não. Ah, mas eu posso, mas eu não preciso. Por quê? Porque tem um objetivo que se eu fizer esse, eu não realizo esse. Aí se eu fizer isso, eu vou pegar uma dívida e não consigo investir. Tá? Então a inteligência financeira é essa, é tomar boas decisões financeiras e ter bons resultados. Quais as decisões que nós tomamos? Compra, financiamento e investimento. Se eu tomo decisões de compra errada, decisões de financiamento errado, decisões de investimento errado, o que acontece comigo? Eu vou ter maus resultados financeiros. Infelizmente, a maior parte da população vive desse jeito. Compra o que não pode, o que não precisa, para mostrar para os outros que não estão nem aí. Aí pega o dinheiro no banco mais caro do que deveria, e aí, consequentemente, não investe. Ou quando investe em pirâmide e perde dinheiro. Entendeu? Ou nunca tem dinheiro pagando boleto só. Exatamente. Fica um ciclo sem fim. Entendeu? Tá? Aí só para a gente finalizar. 3 coisas que você gostaria de ter ou fazer nos próximos 5 anos. Me aposentar, a gente já falou sobre isso, você falou daqui a uns 7 anos mais ou menos. Segundo, morar no Canadá. E terceiro, ter liberdade financeira, que a gente já falou sobre isso. A única coisa que não tinha aqui era morar no Canadá. Existe essa possibilidade. Então pronto. Aí qual é o ponto aqui? Definir melhor. O que eu preciso para morar no Canadá? Seu filho já mora lá. Então beleza. Entendeu? Quero que você pare, pegue, vou deixar isso aqui, esse especificamente em amarelo, e você começa a detalhar melhor. Morar no Canadá quando? Todo planejamento ele tem que ter quando, quanto, entendeu? Por quê? Senão não é um planejamento. Entendeu? Tem que responder essas perguntas. O que eu quero, quanto vai custar, por que eu quero. Entendeu? Tá. Como vou fazer? Por exemplo, eu disse, por que eu estava querendo ir para os Estados Unidos? Por questão de trabalho, questão de estudo. Hoje, querendo ou não, a melhor universidade do mundo está nos Estados Unidos. O Estados Unidos é muito burocrático. Os Estados Unidos ele não tem a obrigação de dar escola pública para criança com menos de 5 anos. Meu filho tem 1. Daqui a 3 ele vai ter 4 anos, mais ou menos. Aí, beleza. Agora, se eu for agora, meu filho vai fazer o que lá? Não posso pagar uma escola particular para criança, é caríssimo. Sim. Entendeu? Aí, como eu quero, dependendo do que vai acontecer com essas eleições, eu quero acelerar esse processo. Mas os ingredientes de um planejamento é o quando, o quanto, o porquê, o como. Entendeu? Preciso definir isso para quê? Não é porque eu defini, é bonito definir, é legal, não. É porque a partir daí eu consigo definir o que fazer. Eu vou conversar com um advogado de imigração. Aí, beleza, eu marco uma consulta com o advogado. Beleza. Quanto é que custa a consulta do advogado? X reais. Entendeu? Certo? Isso aqui nós já falamos. Vou marcar de verdinho. E liberdade financeira nós já falamos. Tá? Aí, o que é que nós vamos fazer na próxima sessão? A próxima sessão a gente vai fazer o seu diagnóstico. Vai mostrar onde você está, onde você deveria estar. Vamos calcular as lacunas e começar a trabalhar em cima disso. Aí a gente pode perceber que você poderia guardar mais dinheiro que guarda hoje, a gente entra na parte de organização. Tá? Tá. Só para a gente finalizar, vou até anotar aqui. Me fala qual foi o principal aprendizado que essa nossa conversa de hoje te trouxe. Muitos. Em primeiro lugar, eu estou aprendendo a pensar, né? Me situar, assim, porque tu não sabe onde é que tá, é como tu disse, tu não sabe onde é que tu tá, então tu tem que se situar
e mudar esse olhar, entendeu? Porque, como eu sempre digo, tem clareza, eu não consegui enxergar tudo isso que tu me falou, entendeu? Ok. E a partir disso aí a mente vai se organizando. Exatamente. Existe um Ah, negócio, vai- e sinaliza quando tu sai fora. E existe um quando tu negócio, vai fazer uma ação, tu já consegue ter essa consciência de pensar, opa, será que realmente eu preciso? É que nem a legal, questão do carro. Só que isso é legal, um treinamento, tu tem que acionar exato, isso na tua exato, mente. exato. Existe um negócio que chama, tem dois nomes. Tem um cara que ele era médico americano que chamava Maxwell Maltz. Ele criou um processo que chamava psicocibernética. É um livro que fala sobre isso. Ele falava sobre isso. Quando a gente começa a ter clareza das coisas que quer, o nosso cérebro começa a trabalhar de uma forma diferente. Isso tem outro Uhum. nome que se dá na neurociência que chama. Não estou lembrando o nome agora, mas é aquela história. Quando eu compro um carro vermelho, eu vejo todos os carros vermelhos. A minha esposa estava grávida, eu via grávida em todo canto. Agora eu tenho um bebê, eu vejo bebê em todo lugar. Por quê? Porque isso chama, eu acho que é a ativação reticular do cérebro. E o Hum. processo de aprendizado, o processo cognitivo, ele começa a partir daí. Por que eu digo que as pessoas estão muito perdidas? Porque eu não defini o que eu quero, onde eu quero, como eu quero chegar. Agora você vai ver que várias coisas vão fazer muito sentido. Cara, que isso aqui faz sentido de eu fazer, isso aqui faz sentido, eu vou deixar de fazer isso. Por quê? Porque eu estou começando a ter clareza de onde eu quero chegar. Entendeu? Uhum. Isso se chama ativação reticular do cérebro. O processo de aprender é quando eu estou abrindo as portas do meu cérebro para aprender. Entendeu? Porque as coisas estão definidas. Agora eu escolho em que eu vou prestar atenção. Entendeu? Exato, Tá? exato. Ficou claro? É, Então, muito. o aprendizado, aprender a pensar, me situar onde eu estou e mudar o olhar, ter uma visão mais clara. Aí eu vou complementar aqui, se você me permite, sobre Claro. o o que eu quero e como eu, sobre o que eu quero, como eu vou fazer, barra, executar para atingir os meus resultados desejados, certo? Uhum. Por quê? Porque é nesse ponto que eu estou dizendo. O foco está aqui, ó. Que eu vou fazer, executar para ter o resultado desejado. Lembra da história da construção do prédio, da casa? O Uhum. Uhum. que é que eu tenho que fazer? Todo dia trabalhar naquele projeto. Uma casa pequena fica pronta em 30 dias, uma casa maior em 3, uma mansão vai ficar pronta às vezes em 2 anos. Só que todo dia tem que ser feito. Uhum. Aí é tijolinho por tijolinho, a fundação, o tijolinho, entendeu? Tem que fazer. O foco está aqui, ó. Você vai ficar só uma boa intenção, eu querer ter uma casa. Eu posso até ter dinheiro, mas se eu não mandar ninguém construir, a casa nunca vai sair da minha boa intenção. Uhum. Tá certo? Claro, perfeito. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou te mandar esse relatório. Eu vou pedir que Tá. você olhe para ele. Olhe para ele. Eu vou te mandar as ações que ficaram aqui em aberto para você fazer, para a gente executar dessa semana para a próxima. Você pega esse relatório e olhe para ele e comece a partir dele a pensar em que você poderia fazer. É como se eu tivesse, vou dar uma revisada, vou dar um tempo para pensar nele, para a gente começar a ver um processo de ter várias ideias sobre isso. Tá bom? Uhum. Tá Uhum. bom? Ô, Janete, muito obrigado. Prazer falar com você. Qualquer coisa, Então tá. não, te mando tudo isso. Próxima semana a gente se encontra de novo. Tá certo? Tá, perfeito, perfeito. Ótimo. Tudo de Então bom. tá, Muito muito obrigado. obrigada. Um E uma abraço. boa semana, então. Tá Obrigada. bom. Pode me Tchau. chamar aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode chamar Tá, aqui. Tudo de bom. Um perfeito. abraço. Tá. Tchau. Tchau.